Oi, eu sou o Alexandre. E eu sou o Evandro, e esse aqui é o nosso canal oficial, onde a gente solta todo o conteúdo que a gente grava na Twitch. E você sabe o que tem de quinta-feira, Evandro? Não sei não, hein? Bom, para quem não sabe, todo esse conteúdo que você está assistindo aqui na íntegra, a gente passa sempre ao vivo, às 8 da noite, quinta-feira, na Twitch. Pode ir lá, que a gente está sempre ao vivo com um convidado totalmente diferente. Uma Aê! promessa dívida, vim com a camisa do Flamengo, Muito porque bem. na última live fiz merda. Então, quem estava acompanhando a última live sabe que eu fiz merda. Então, promessa é dívida. E seja muito bem-vindo, Henrique. Beleza, cara? Muitíssimo obrigado. Fez merda mesmo. Puta merda, cara. Dívida paga. Dívida paga. É Tá isso valendo, tá valendo. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Ale, Evandro, o Léo também. Deixo já um beijão aí pra Ná, da DSK, uma profissional fora de série. Gravei um vídeo com ela sobre isso, inclusive, sobre a área comercial nos eSports. E, putz, super legal. Obrigadão pelo convite. Tamo aí. Obrigado por ter Maravilhoso. aceitado, cara. Foi um prazer. Acho que até pra gente começar essa pergunta, eu não vou. Dessa vez eu vou mudar. Dessa vez eu juro pra vocês que eu vou mudar. Todo mundo tá assistindo aqui sabe que eu sou previsível na primeira pergunta, mas dessa vez eu vou mudar. Cara, quando a Ná chegou pra gente e falou assim: o Henrique trabalha como psicólogo de esportes. A pergunta que eu tenho, eu já vou começar, não vou nem começar como é que você começou a ser psicólogo. O que é ser um psicólogo de esportes? Eu já vou pular umas etapas. Boa, O episódio 30 quebrou todas as barreiras do quebrar espaço-tempo do paradigmas, Alexandre. quebrar Meu Deus do céu. paradigmas. Quebrar paradigma. A hora que você vê um Tudo errado. palmeirense vestindo a camiseta do Flamengo, é porque realmente é quebrar paradigma. Não tem como ser diferente Porque disso. realmente, cara, chegou numa etapa já que não tem mais volta. O podcast já tá, tipo assim, já chegou no 30º, cara, que a gente não tem mais o que controlar nesse podcast. Não tem, É Alexandre. eu com a camiseta do Flamengo e eu tava pensando em abrir um canal do Palmeiras, tá? Então o pessoal que tá aí, que vai ver esse vídeo mais pra frente, porra, mano, não me julga, não Cuidado. me xinga, não precisa. É uma aposta isso daqui, não tem problema. Isso Foi aí, uma cagada que eu fiz. isso aí ele tá se redimindo em relação a um comentário que ele fez a minha pessoa na semana passada. Então, não tem nada a ver, ele não tá virando a casaca. Acabado de chegar, tava entendeu? todo perdido e já tomou uma já do outro. Porra, Meu Deus cara, do pô, céu, foi triste Alexandre. demais. Mas Pra quem sabe quiser que isso acompanhar, aí, já respondendo a sua pergunta até, isso aí é um fato assim interessante, porque quando a gente trabalha com esporte, isso acontece muito, de você transitar entre uma equipe e outra. Isso não significa que você está virando a casaca, isso não significa que você deixou de torcer para o time que você torcia, significa pura e simplesmente que você está assumindo um compromisso com uma equipe para que os jogadores ou os players, no caso do eSport, tenham um melhor desempenho. Então, como que eu cheguei no eSport? Porque eu sou psicólogo do esporte, geral. Muitas modalidades aceitam isso. Então, eu já trabalhei com vôlei, tênis, basquete, futebol feminino, futsal, natação por muito tempo. E algumas modalidades aceitam e procuram bastante o apoio psicológico para melhoria de performance. E o eSport, que por mais que esteja bombando muito agora, começou lá em 2014, 2015 no League of Legends, foi uma modalidade que aceitou bastante. Então, acredito eu que todas as equipes do CBLOL hoje possuem um psicólogo esportivo trabalhando junto com os atletas ou com os pro players. Então acaba que sendo uma oportunidade bacana. E isso assim, pensando em League of Legends, mas aqui a gente tem uma série de modalidades e várias delas, o próprio Free Fire também tem contratado, tem procurado esse tipo de apoio. Eu falo apoio não é no sentido de tô triste, é apoio porque é uma área de apoio, então se enquadra junto com a staff e tá sendo assim bem bacana desbravar um pouco desse ambiente. Nossa, achei bem interessante você ter falado da experiência, assim, tipo, não só na parte de esportes, mas no esporte como um todo. Sendo que você já passou pelas outras áreas, hoje em dia, tipo, vendo assim, com a sua experiência que você tem, qual foi a que você mais sentiu, tipo, mais, acho que talvez peso pra conversar com a galera, assim? Tipo, qual que é o mais que, tipo, difícil de entrar? Não seria, acho que nem essa não pergunta, Evandro, de seria mais entrar, mas voltado mais difícil de pro... conversar, assim, talvez. E acho que qual dessas modalidades tem mais pressão também, cara? Também, boa. Então, acho que são pressões diferentes, né? Você pega, por exemplo, jogos, vamos pegar um time de vôlei, um time de basquete, um time de futebol, esportes coletivos e que você tem
é um campeonato longo, né, em que você tem partida toda semana, às vezes é em casa, às vezes é na casa do adversário. Então você sofre um tipo de pressão, né, durante a partida, por exemplo. No esporte eletrônico, você tem muita interação via internet. Isso não tira pressão, pelo contrário, né? Acho que algumas pessoas ainda se inibem no presencial, mas pela internet ninguém se inibe, né? Todo mundo vira monstro, se quiser. Então a pressão ela também acontece. E torcedor, muito fanático, quanto mais fanático, a gente fala mais de um fator torcida, não do fator modalidade, fica mais agressivo. E aí depende muito de como cada jogador ou cada equipe lida com esse tipo de agressividade. Então, acho que são alguns pontos um pouco diferentes. O que eu senti que foi maior pressão até agora, por resultado, com certeza esporte eletrônico, na minha experiência. Caramba. Com certeza. Caramba. Com certeza absoluta. Pressão dentro de equipe, pressão de torcida, pressão de diretoria, por resultado, especialmente no curto prazo, e especialmente porque são campeonatos de tiro curto. Sim. Então, você pega o League of Legends, são 2 campeonatos brasileiros por ano, cada um deles dura, em média, 3 meses. E os jogos são aos finais de semana. Tá? E o restante do ano? É só se você ganhar o split. Caramba. Então, rola uma pressão. Então, tipo, pô, você tá lutando contra mais 10 times, passou num playoff, chegou numa semifinal, caiu na semifinal. Você vai ouvir. Muito. Então, não é um Caraca, cara, mérito isso... chegar na semifinal. É uma obrigação. E é uma obrigação você passar. E você acha que isso tende muito... Eu não sei, tá? Isso é uma dúvida minha, uma curiosidade minha. Isso tende muito, talvez, por o pessoal de esportes ter uma idade mais baixa do que, tipo, um exemplo, um Pensei a atleta de mesma vôlei, ou mesmo não sei, de um futebol, alguma coisa. O que eu quero dizer? Óbvio, não é uma discrepância, não é? Você está falando de uma pessoa de 40 e uma de 16, mas talvez por tomar essa fama muito rápido, geralmente isso quebra muito, principalmente quando é muito novo, né, cara? Porque ainda tá naquela fase da escola, tá na fase de se descobrir, né, muita coisa, né, no corpo, na vida, né? Não que não tenha isso já, tipo, normal, né? Mas a impressão que a gente tem de fora é de que realmente são mais, os jogadores de esportes são mais jovens do que os de outros esportes, assim. Eu acho que depende muito também, viu? Porque você pega, por exemplo, tem muito jogador de futebol que tem a mesma idade, em que inclusive acompanha e joga nas horas livres alguma modalidade de esporte eletrônico. E não é exceção. Tem muita molecada, né? Que a gente sempre, no caso do futebol, tá sempre olhando para aquele que está em destaque, que pode ser um mais velho ou pode ser um mais novo, mas que tem dentro de uma equipe tem um monte de molecada também. Eu acho que o fato de ser virtual e pelo fato de ser um campeonato que está muito em evidência, uma modalidade que está muito em evidência, especialmente porque diante de uma pandemia, nenhum campeonato foi interrompido, então tudo que seria público de futebol direcionou para o online por um tempo, ou tudo que é público de vôlei direcionou para o online um tempo, acho que isso acaba favorecendo as atenções. Eu acho que hoje em dia o cenário, especialmente no LoL, ele já está um pouco diferente, tem pessoas mais maduras. Você tem sempre um jogador novo que está estreante e que ele vai ser avaliado por isso, mas não necessariamente ele vai virar uma estrela por causa disso. Outros esportes, outras modalidades, aí, especialmente aquelas que ainda estão se estruturando, você pega o próprio Free Fire, Fortnite, é o pessoal um pouco mais novo, né? E esse pessoal, se não tem, e aí não tem a ver com idade nem com modalidade, e é exatamente igual a de esporte tradicional. Se você não tem uma estrutura, inclusive familiar, que ensine ele a lidar, ele ou ela, a lidar com esse tipo de fama, com esse tipo de assédio, se acaba criando uma pessoa imediatista e com um comportamento, às vezes, até mimado, né? Muito mimizento, às vezes. Sim. Você acha que Acaba isso é da sendo um pouco... geração, cara? Cara, eu acho que a geração coopera um pouco com isso, mas volto a dizer, tem muita gente da mesma geração que teve uma estrutura, que sabe que para você conquistar coisas você precisa precisa trabalhar, precisa dar o sangue, entender que quando você faz parte de uma modalidade,
eletrônica, assim como qualquer outro, você vai ter que treinar, você vai ter que ter uma boa convivência de grupo, ter um monte de exemplo dessa geração que consegue fazer isso funcionar. O problema que eu vejo é quando as pessoas começam a ganhar muito destaque e às vezes até muito dinheiro sem ter tido esse preparo. Tipo, caiu de paraquedas no ambiente, né? Do nada, tá jogando por diversão, agora tô ganhando, sei lá, 5, 10 mil reais por mês e na minha solo kill eu sempre xinguei todo mundo, então aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aí que essa pessoa começa a se perder e começa a virar até uma pessoa não desejável, né? E acho que é um pouco difícil de lidar nesse tipo de situação. Agora que você comentou principalmente sobre essa parte, tipo, do pessoal meio que se vangloriar, assim, né, que tá ganhando um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de destaque, você vê muito isso nos times, assim, tipo, de alguém ser mais destaque do que os outros? Você sempre tem um jogador referência, né? Alguém que está numa boa fase, não necessariamente que seja o melhor jogador da equipe, mas está numa boa fase. E acho que em alguns jogos que muda muito, né? Por exemplo, eu vou usar de novo o LoL como exemplo, a cada 3 semanas muda o sistema, e aí começa a favorecer um tipo de campeão, que é de uma determinada rota. Então, automaticamente, o jogador responsável por essa rota, ele precisa ganhar esse destaque, senão ele está botando o time dele para baixo. Então, acho que isso tende a variar, e é muito por momento, né? Não necessariamente por qualidade. Claro, pô, você pega o nosso time lá do Flamengo, a gente tem o Parang, que é coreano. Então ele já vem com uma bagagem, até com uma mecânica melhor. Significa que o campeonato inteiro ele vai ser o destaque do time? Não necessariamente, né? Na primeira fase do primeiro split foi o Redbert, que é o suporte. Então, por quê? Porque ele estava rodando bem o mapa, ele estava cumprindo bem a função dele para aquele meta. Então, acho que você tem alguns jogadores que são sempre destaque, são sempre aqueles para você ficar atento em termos de performance, mas toma cuidado também, e aí depende do ponto de vista, se é como torcedor ou como profissional. Como profissional é tomar cuidado, é entender como ele está funcionando naquele momento. Sim. Como torcedor, entender que isso varia. Né, e que não necessariamente que ele foi destaque nas primeiras 3 semanas, ele vai ser destaque de novo nas próximas 3. E que, querendo ou não, é uma modalidade nova, né? Ainda a gente pode falar, não, um jogador de futebol, a gente sabe da oscilação, né? Ainda que principalmente um menino sofre, né? Uma menina, quando tá começando agora, um atleta de esportes é muito novo ainda. Então, tipo, não é o cara sair para casa e vai pegar o celular e vai ver. Não, o cara trabalha com o celular, ele trabalha com a internet. Então, toda hora tá ali recebendo a crítica, tá toda hora ali, né? Então, isso é bem complicado, cara. Gente, antes de continuar o assunto, eu queria agradecer ao Gustavo Puck pela rede. Galera que veio com o Puck, um beijo para todo mundo. Segue a gente aí no canal e divirtam-se. Fiquem à vontade no chat. Ajuda bastante a gente, galera. Mas, Henrique, cara, isso é muito louco o que você falou, porque eu queria entender uma coisa com você, porque como você tá mais inserido nesse mundo, e foi o que a gente falou, eu e o Evandro, a gente vai fazer muita pergunta leiga aqui, cara, mas tipo... Manda bala, assim que é bom. Hoje, quais seriam os objetivos, né, mesmo assim, vamos supor, uma pessoa que começou uma carreira na parte de esportes, jogando LoL, tudo, quais são as etapas que esse cara tem que ter, e tipo assim, ele se aposenta, como é que funciona, tipo, eu queria entender um pouco mais esse ponto, tipo, quando que ele pode começar e quando que ele pode terminar? Qual que é a previsão, né, de terminar, né? Não, porque acho que terminar ele pode ter uma sequência muito maior, mas que ele tem um pouco mais com Exato. A gente até tem jogadores que são bem experientes e que continuam no cenário e continuam mantendo um nível bom. Então, acho que quando termina, acho que é muito mais uma questão de entender que ele cansou, não de jogar necessariamente, mas da preparação, porque é uma preparação que exige. Né? Assim como você pega jogador de futebol, se muito, dura até os 40, porque é muita porrada, né? É muito físico, desgaste físico, fora o desgaste emocional, mas principalmente o físico, vai desgastando cartilagem, joelho, tornozelo, é muita porrada mesmo, né? A alta performance, inclusive de uma maneira geral, é o oposto de saúde. Nenhum atleta de alta performance é saudável. Né? E tenham isso como um conceito. Faz sentido. Faz muito sentido. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Porque exatamente a alta performance e maior desgaste, né? Exatamente. Não é aquele cara que treina por saúde. É aquele cara que treina porque ele é profissional daquilo.
e aí vai gerar, é muita carga de treino, é muito volume ou muita intensidade, e uma exigência muito grande, sempre no limite, naquele limiarzinho, né, de que se forçar mais um pouco estoura alguma coisa, e se forçar de menos ele perde a vaga, então ele está sempre no limiar. Na hora que você vai para o esporte eletrônico, acho que o primeiro passo, antes de você ser contratado, até como uma forma de você ganhar visibilidade, é você participar das filas ranqueadas e se esforçar ao máximo para entender da modalidade do jogo e se manter nos top 10 aí da fila ranqueada dentro do seu nível. E estudo também, né? Muito estudo, assistir muitos times, isso faz parte do treino, na realidade. Você assistir outros jogos de outros jogadores mais experientes para entender como ele se movimenta, qual a composição de item que ele faz, qual a estratégia que ele utiliza, mesmo que mecanicamente. Isso é sempre muito importante, você aprender com os outros, né? E como é uma modalidade eletrônica, você aprende assistindo mesmo, né? Mas levando a sério, prestando atenção e entendendo, às vezes dando uma resetada ali para ver de novo uma determinada situação. Quando você é chamado, eu vou pegar assim o que eu tô mais de perto, que é o LoL, entra muito, uma porta de entrada é o Academy, né? Então todos os times esse ano obrigatoriamente tem uma equipe Academy. E essa equipe é uma porta de entrada no cenário. Ali assim, é o momento de transição. Quando você está acostumado a jogar sozinho, você ganha também ao mesmo tempo muitos vícios de jogo. Isso não significa que você é muito bom no jogo. Você pode ser muito bom numa determinada rota ou numa determinada função única. Para o jogo, a hora que você é colocado para jogar com mais 4 pessoas, precisa ter um processo que a gente chama de sinergia. Um já saber o que o outro vai fazer, ou por que está fazendo, qual comunicação tem que ser feita, quando planejar um objetivo, quais informações precisam ser recebidas para tomadas de decisão. Então você entra num outro, é como se fosse um novo jogo mesmo, em que não basta você ser bom mecanicamente ou saber o que fazer para você se destacar dentro de uma fila ranqueada. Agora não, agora basta, você precisa entender como que você contribui para que o time consiga sair com uma vitória. Então é um processo um pouco diferente. Tá? Tipo Até mesmo se você morrer, entendeu o seu time, né? Uhum. Acho que é você, tipo, estar acostumado ali no treinamento a sempre estar jogando com as pessoas do seu time, a saber, tipo, um pouco de como eles são, não só, tipo, no gameplay, mas mentalmente também, tentar estar um passo à frente, tipo, do seu time mesmo. Que, inclusive, se a gente for levar um pouco pro futebol, uma coisa que eu até comentei, acho que um tempo com o Alexandre, que eu acho que muito do que a gente vê na Copa é exatamente a falta de sinergia, porque o time que a gente tem para jogar uma Copa do Mundo é um time que geralmente está jogando entre si, então tem muitas rixas por time, e o tempo que eles passam jogando juntos é muito pouco, não tem o tempo para pegar essa sinergia, que é exatamente o que faz a diferença. Eu acho até, Evandro, comentando, eu concordo plenamente com você, e complementando até por isso que, eu lembro quando a gente perdeu a última Copa, foi eliminado, rolou aquela campanha do Fora Tite. Só que se cai o técnico naquela situação, não tem continuidade do trabalho. E aí vai entrar um novo treinador que vai montar um outro time completamente diferente, que vai fazer todas as testagens de novo, para dali 4 anos cair exatamente nesse cenário que você falou. Pelo menos mantendo o Tite, a gente tem a mesma linha de raciocínio. Ou seja, já tem essa energia com o treinador. Exatamente. E com o treino. Exatamente. Com o tipo de estratégia que ele quer montar, então ele vai acompanhar o desenvolvimento dos jogadores nos próximos 4 anos, já pensando num sistema tático e estratégico que ele já montou e que ele já identificou quais são as falhas, mas que agora ele sabe exatamente qual peça cabe dentro daquele sistema. Se você muda o técnico numa situação dessa, esse sistema cai e vai ser criado um novo. E aí não tem continuidade nunca. Você pega a seleção da Alemanha quando ganhou a Copa do Mundo de 2014, Foi? 2014, né? Foi 2014, foi aqui no Brasil. Exato. Eles começaram o trabalho 8 anos antes. E que, inclusive, isso a gente tem acesso já a material publicado, que o psicólogo que trabalhava com a seleção
ele começou a inserir um sistema de visualização, né, que é aquele treinamento mental pela imaginação, 8 anos antes de um jogo contra o Brasil, no Brasil. Nossa. Caralho. Caraca. Então os caras vieram Nossa, hiper preparados. Foda. Nossa, que maravilhoso. Por isso foi 7-1. Então, aí é que tá, porque eu acho que até tem uma pergunta muito boa aqui que fizeram aqui no chat, eu já vou ler ela, mas eu tenho até uma dúvida sobre isso, porque eu acho que naquela Copa do Brasil, na Copa que teve no Brasil especificamente, eu acho que foi uma pressão tão grande em cima do jogador, porque eu falava, cara, é da hora, porra, é do caralho os caras cantando hino, todo mundo junto, mas a pressão em cima do jogador era uma parada absurda, tipo, você como jogador, você jogar com um estádio com 80 mil pessoas, 60 mil pessoas, ali, tipo, você sente aquela pressão vindo assim, igual um soco, tá ligado? Cara, pra você entrar num jogo desse, você precisa no mínimo uns 20 minutos jogando, cara. Uns 25 minutos ali jogando, e foi justamente nesse período que o Brasil tomou uma caralhada de gol, cara. Foi tipo assim, gol da Alemanha, virou passeio. Um pouco de treinamento mental pra eles desligarem um pouco de toda a pressão que eles têm pra eles jogarem mais leve? Evandro, eu vou responder com um certo cuidado, porque tinha uma psicóloga envolvida na seleção, tá? Mas o que eu vou te dizer diz muito respeito ao que você falou anteriormente. Faltou tempo. Como que você trabalha a dessensibilização? Então aqui vai até já abrindo um pouco de técnica. Eu trabalhei com uma equipe de vôlei e que nessa equipe, para dessensibilizar da torcida para um determinado campeonato, durante o treino, eu pegava uma PA, né, uma caixa de som, e ligava ao som da torcida adversária durante o treino. Por quê? Para a hora que fosse para o jogo, já estava habituado. Não ia ser um negócio diferente. E tinha uma equipe que eu trabalhei que, pô, era agressivo mesmo, era da galera, tipo, ou cuspindo na sacadora, ou xingando de tudo quanto é nome. Então, o que que eu fiz? Toda hora que alguém ia sacar, as outras que estavam no banco faziam uma roda em volta e começava a xingar ela, mas era para descascar. Caraca, velho. Porque ela tinha que estar habituada a isso, porque no campeonato ela ia passar por isso. E é por isso que eu falo, até de um ponto de vista psicológico, alta performance não significa saúde. Sim. Tá? Talvez você tipo, vai você ter que está enfrentar, habituado, né? E você vai ter que enfrentar situações muito desagradáveis. Muito desagradáveis mesmo. Uma das perguntas que fizeram aqui, que eu achei muito interessante, principalmente linkando com essa parte, se for de seleção brasileira, tudo, o Robson, MG98, ele perguntou aqui no chat, qual que é a principal razão de rolar um apagão em um time? Deve ser doido um psicólogo dar equilíbrio a esse time novamente. Como é que é o processo, cara? Vamos supor. Porque tem dois cenários, né? Tem o time que está preparado para ser campeão e tem um time que, na zebra, acabou chegando lá e ele, entre aspas, não tem a responsabilidade de ser campeão. Como que são esses dois processos, cara? De você chegar até esse time, até numa final, um exemplo, e perder essa final. E o mais legal é que isso encaixa para todo esporte, essa pergunta. A gente não pode falar de um esporte específico. Total. Primeiro que assim, eu acho muito difícil um time inteiro tiltar, que acho que esse apagão é dar um tilt, né? O que geralmente acontece é que um jogador tilta, ou dependendo da modalidade, 3, 4, né? Dão uma tiltada, dão esse apagão. Vamos pegar o exemplo da seleção brasileira quando a gente tomou 7-1 da Alemanha, né? Quem você acha que foi o primeiro que tiltou? O primeiro? O menino? Cara, por cima dos gols ali que teve, diria que acho que o Fernandinho, cara. O Fernandinho e o Luiz Gustavo ali, que acho que justamente que era a parte defensiva. Ou o Davi Luiz, que saiu para jogar no ataque. Bom, de qualquer forma, eu acho que foi o sistema defensivo, certo? Porque a hora que eles param de cumprir com o próprio papel, esquecem qual o sistema tático, eles deram um tilt ali, deu um apagão e bagunçou o time inteiro. Esse é o grande risco, né? Então, como administrar um tilt? Se você identificar rápido quem tiltou, você pode tentar puxar ele para cima. Um fenômeno que acontece muito em esporte eletrônico, é um fenômeno mesmo, é que, por exemplo, você tem no vôlei alguém dá esse apagão. Pô, tem outras 5 pessoas ali puxando a pessoa para cima direto. Já vi isso muito no vôlei masculino e feminino. Exato. Eu acompanho, sou
Eu sou Gosto fã também. bastante. Eu também gosto. E de fato isso acontece. Acontece. Você Da vê pessoa claramente voltar. no jogo. Da pessoa voltar, né? No esporte eletrônico, e eu chamo de fenômeno, porque se uma pessoa tá para baixo, é muito mais fácil ela levar as outras 4 para baixo do que as outras 4 puxarem ela de volta. Caramba. Por quê? Agora eu fiquei na dúvida. Porque É que é muito invertido, né? Se a gente for pensar como um todo. Porque ainda é um esporte. tanto é que o maior cuidado que o time de vôlei tem, por exemplo, é para não deixar o levantador tiltar. Porque ele é justamente o que distribui, né, cara? Então, sem sim, ele. ali. Porque você sempre tem 2 ponteiros, aliás, um ponteiro e um oposto. Você sempre tem 2 meias. Tem o líbero ali fazendo Tem o líbero ali papel. para segurar as pontas também. No LoL é como se fosse 5 jogadores, cada um tem uma função. Não necessariamente, se um de uma função oposta tilta, eu consigo puxar de volta. Porque eu não estou na mesma função, então não tem necessariamente a mesma empatia. É como se não tivesse a moral. Tipo, porque aí eu acho que a diferença do esporte, você ainda consegue chegar no cara durante o jogo mesmo e falar, caralho, acorda aí, vamos. E no meio do jogo online você não pode, porque se você fizer isso, tá todo mundo ouvindo, é meio como se fosse você Tem como. dando Tem como? Então Tem perfeito. como. A questão é, de novo, entra num processo de treino. Sim. Não adianta você fazer isso só no jogo, você tem que fazer isso no treino. Porque provavelmente esse processo todo que acontece de tiltar não é no jogo só. No treino acontece. Né? Você tá ali em equipe, você tem que criar esse contexto, criar esse hábito de ficar puxando a outra pessoa para cima, ou de pelo menos, não precisa nem hypar, às vezes é tipo, calma, respira fundo, vamos de novo, vamos ganhar tempo, porque você já percebeu que o outro tá incomodado, então vamos ganhar tempo, não é para se arriscar agora, não, é jogar safe. E por isso que essa comunicação e essa sinergia fica tão importante, né? E aí, até respondendo a sua pergunta, Ale, de 2 times, um que foi preparado para ser campeão e o outro que na zebra foi para uma final, realmente, assim, é uma pressão que está inteiramente no que foi preparado. Eu não entendi a pergunta se é para eu falar do ponto de vista desse ou do da zebra. O da zebra vai solto. Porque a pergunta que a gente quis fazer, na verdade, assim, vamos supor, tá? Final da Libertadores, o Palmeiras tinha mais time que o Santos, tá? E o Palmeiras foi lá e foi campeão. Como que fica o psicológico do Santos? E, tipo assim, vamos supor se fosse ao contrário, como é que fica o psicológico do Palmeiras? Como é que você dá um ânimo nessa galera? Porque, assim, ambos tiveram a mesma derrota, se a gente for colocar no papel. Como é que você dá um ânimo nesse pessoal? Como é que você, tipo... Porque esse tilt, ele meio que é como se fosse uma desmotivação pro cara continuar jogando mais pra frente, né? Só que é um tilt mais prolongado, se a gente pode dizer, ou não. Não, aí não, acho que a gente está confundindo os termos. Quando eu falo de tilt, é durante a partida, é aquele apagão na partida. Perfeito. Isso Como que se você dura estivesse usando mais, o computador e o computador travar, tipo, é um tilt, isso, tá ligado? Isso que dura um pouco mais é a frustração. E ela também tem uma função importante. Mas isso como fica que para uma lida com outra essa pergunta. frustração? Então, mas isso fica uma outra pergunta. Vou focar primeiro assim. Um time que deu zebra e ele caiu na final, vai disputar o campeonato. Se ele começa a enxergar isso como o jogo e muda toda a preparação dele de última hora, há altas chances dele perder. Concorda? Você está seguindo um ritmo de treino, de cabeça, de clima, interno e com torcida, etc. Você chegou numa final, continua nesse ritmo, é mais seguro. Se você não, mudou, não, agora é final, agora vamos fazer sério, vamos fazer não sei o que, e começa a tacar pressão em cima de jogador, de comissão técnica, aí eles vão tiltar. Porque é geralmente isso que acontece, né? Porque eles não estão habituados. Não é que eles não estão habituados a disputar uma final, eles não estão habituados a se preparar para jogar seriamente. Se deu certo de um jeito, meu time que tá ganhando a gente não mexe. Segue desse jeito. Entendi. Entende? Nossa, faz muito sentido. E pro outro time também é foco. O foco é na tarefa. Então você já se preparou para ser campeão. Continue focado no passo a passo. Como que a gente vai ser campeão? Daí entra nos comportamentos. E segue a preparação para esses comportamentos. Se você simplesmente perde o foco e começa, não, então vamos agora analisar o adversário. Pronto, já perdeu. Continua focado no seu, tá funcionando. Entendi. Boa.
Eu acho que até continuando nesse ritmo que a gente tá assim, tipo, de falando de tilt, cara, como. Porque é uma coisa que afeta durante o jogo, como é lidar com o rage, que é uma coisa totalmente diferente, que, tipo, já é o cara nervoso por alguma coisa? Você tá falando de um colega de equipe ou uma pessoa que você nem conhece que tá na Um internet colega jogando? de equipe mesmo, tipo, um momento de frustração, assim, de fúria mesmo, por alguma coisa errada, até feita pela equipe mesmo, e não por ele. E essa é a diferença de um profissional para um amador. Né? E Uhum, tá dentro de uma preparação psicológica, que é desenvolver o autocontrole. Não é para chegar nesse ponto de explosão. sim. Né? Acho que qualquer pro player sabe o quanto você pode ser, a palavra do momento é tóxico. Né? É. É um ambiente, você pode tornar o ambiente tóxico. Todo pro player sabe que funciona dessa forma. Então ele precisa trabalhar uma estratégia de autocontrole, de autorregulação Uhum. mesmo, para que não chegue nesse ponto. Senão você tilta, porque você tá Uhum. puto, É. então você vai focar na sua raiva, quando você deveria estar focando no jogo, e você de quebra ainda direciona isso para alguém da sua equipe. Que se essa Caramba. pessoa também não tiver um autocontrole bom, ela cai junto. Fora o desconforto que gera para os outros que estão no como um Exatamente. todo, né? Exatamente. Então, se acontece isso num momento de treino, beleza, dá para pausar o jogo, dá para Uhum. pausar o treino, fala, vamos resolver isso. Né? Ou nem pausa, deixa seguir, no final, vamos retomar isso. Durante um jogo, é quase que inadmissível que isso aconteça. Para um profissional, Sim, tá? Sim, Para sim, um sim, não, profissional. total, focando no profissional. Exato. total. Porque isso é muito louco, né, cara? Quando você vai fazer o trabalho, você tem que fazer ao mesmo tempo o trabalho da equipe e principalmente um trabalho individual com cada um, né? Exatamente. A intervenção é exatamente essa. Ela é sempre individual e coletiva. E Uhum. quando eu digo coletiva, não é só com os jogadores, é com a staff também. Entendi. Com É os porque, treinadores e tudo mesmo? Tudo, tudo. cara, eu joguei futebol americano por um tempo, né? Eu tinha um treinador extremamente explosivo, extremamente, assim. Então, tipo, ah, ao mesmo tempo que conseguia dar um treino tranquilo, chegar num jogo descontrolado, e isso passava pro time. Isso a gente conversava e falava, porra, cara, o cara surta, o cara xinga, o cara. E principalmente no jogo, que tá aquele, cara, aquele calor, aquele momento de. Toda a pressão acaba passando pro jogador, né, cara? Então, se o staff também é igual você falou, não adianta. Se o staff não tiver o preparo. E como que funciona, cara, essa parte do preparo? Porque assim, você tem uma sessão com cada um do time, quantas vezes por semana? Vamos supor, tá chegando perto de campeonato, intensifica essas sessões, tá um pouco longe de campeonato, ou continua as mesmas sessões? Como é que funciona, cara, essas escalas, né, que eu Eu quero acho que dizer? até Ai, adicionando, você faz o acompanhamento durante os treinos também? então tá bom. Vou explicar tudo direitinho e aí vamos só diferenciar o que é esporte tradicional de Uhum, eletrônico aqui, porque muda num contexto. perfeito. Quando é tradicional, você tem uma pré-temporada que ela é um pouco mais extensa. Você tem aí um mês e meio, dá para fazer um trabalho um pouco mais de calma, tá? Para depois atuar durante o campeonato, que é de longo prazo. Né? Ou no caso da natação, por exemplo, são 3 meses de preparação para um campeonato de tiro curto. Também tem um tempo para você melhorar habilidades psicológicas. No caso de esporte eletrônico, a noção de tempo ela se inverte. É tudo no curto prazo. O longo prazo é daqui 3 meses. Então a Caramba, exigência de eficiência e de melhoria, ela é muito imediato. alta e Uhum. muito imediata. Então, sim, como que eu trabalho? Aí varia um pouco de psicólogo para psicólogo, mas eu vou falar sempre no mundo em que eu atuo e na estratégia que eu adoto. Acompanhamento individual semanal, tá? Não precisa ser todo dia, mas semanal. Acompanhamento dos treinos, sim, porque eu preciso ver o que acontece no treino para ver se precisa mexer alguma peça ou até mesmo alguma habilidade no decorrer da semana. Atendimento coletivo, e aí eu não gosto de falar atendimento, mas uma dinâmica ou um Uhum. bate-papo coletivo, inclusive com a staff junto, para se acertar, para aprender a se comunicar, para aprender a se expor. Porque, querendo ou não, uma vez que a gente entra junto num campeonato, tá todo mundo exposto. Então, por que a gente tem tanto medo de se expor um para o outro, que está ali junto com a gente no dia a dia? Né? Então, é meio que um processo educacional nesse sentido. De educar, de ensinar mesmo, tá?
E, Perfeito. além de tudo isso, reuniões constantes com staff, tanto para feedback a respeito das intervenções que eu faço, como até para feedback que eu dou para staff, para Sim. ver que ponto que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado, como melhorar a própria comunicação. Se você tem gringo, por exemplo, na equipe, já tem um fator de língua que é diferente. Então é mais uma variável para você tomar cuidado, para você ficar atento, né? É choque cultural, né? Todo mundo pensa só na língua, mas e os hábitos, né, Exatamente. de cada país? Exatamente. Como funciona cada coisa? Será que existe um motivo para ele se comportar dessa maneira, ele ou ela? Então acho Uhum. que tudo isso você tem que levar em consideração, né? E quando possível, se for uma série, por exemplo, de melhor de 5, você precisa estar ali durante os jogos. Então, eu assisto o jogo junto com a equipe que está jogando, porque é importante também perceber aspectos que você pode levar para desenvolver ou melhorar na próxima semana, ou até mesmo pontualmente ali, né? Porque como é tiro curto também, né? Você tem jogo sábado e domingo, às vezes um comportamento inadequado que aparece no sábado, você Uhum. consegue já corrigir para o domingo. Ou se aparece um muito bom, você já reforça para que ele apareça de novo no domingo. Então, Cara, e acho que até uma pergunta que eu vou fazer agora, tipo, agora eu fiquei na dúvida mesmo, você falou, vamos supor, tá no meio do jogo, você tem um staff, tem você, vamos supor, cara, sei lá, o time deu um tilt, deu um blackout, cara, tipo, você pode interferir, tipo, numa pausa de um round pro outro? Jamais. não. Sempre depois em uma sessão. Isso. Entendi. Ali eu tô Perfeito. ali só Nossa. para observar, inclusive no LoL, por exemplo, é estritamente proibido a Uhum. interação tanto do psicólogo ou técnico, assistente técnico ou manager durante o Uhum. jogo. Isso é passível de Uhum. multa ou até mesmo de penalidades. Então, e como é tudo gravado pelo Discord, tem um juiz ouvindo e vendo a câmera, você realmente não pode interferir. Então Tá? tem uma Isso punição em cima do time, caso ouça isso. haja algo parecido. Isso. Caramba. Cara, Então, isso é muito doido, cara. Eu acho da hora essas perguntas, porque, tipo, eu tenho muita referência do futebol, o Evandro tem muito mais referência de vôlei. É legal a gente fazer esse intercâmbio de perguntas, porque eu lembro que no futebol tinha uma época que você não podia entrar com o celular. Aí hoje em dia tá todo mundo com os airdrops aqui, só no cantinho. E aí todo mundo acha, não tá falando com ninguém. Não, imagina, não tá falando com ninguém, fica tranquilo, cara. Tá ali porque tá ouvindo música durante o jogo, tá é. tranquilo. Nossa, E, eu cara, tô aqui matutando o pessoal do vôlei, cara, com o Bernardinho gritando e xingando no ouvido deles enquanto eles estão jogando pra caralho, tá ligado? Então, mas tipo, ali é um sistema que meio que funciona, né? Já se espera esse sim. tipo de Uhum. comportamento, os caras já estão habituados, porque eles têm um tempo suficiente, né? E ele consegue conduzir aquela equipe daquela forma. É que é mais um papo da sinergia de novo, né? Porque eles Exato, sempre estão ali, eles sabem como o Bernardinho funciona. exato. E detalhe, né? O Bernardinho também é assim no treino, né? Então ele já é É, explosivo já com a Por isso. pessoa. O detalhe não é tipo você ser, sou seu paizão aqui no treino. E chega na hora do jogo, você bota pra fazer xingo do cacetar. cara. Isso Aham. pô, cara, você Não, faz isso daí, você bota o cara tão pra baixo que, tipo, o cara acha que ele tá fazendo 1 milhão de merdas no jogo. E aí fudeu, cara. Aí você Exatamente. eu Isso para lembro mim até lembra. hoje que a única vez que eu achei que o Bernardinho fosse estar tranquilo, que foi a vez que ele tava com engessado, ele não estava, o bicho parecia que ia Imagina. atacar o gesso na cabeça de alguém, Ou a cara. muleta, né? Sim, com a muleta, Eu já tava pulando pensando, alguém doido tira na. a arma desse cara, pelo amor de Deus. Vai bater no juiz. Vai! Não, cara, mas isso é muito do brasileiro, né? Tipo, o brasileiro como um todo, ele geralmente ele foca em alguma coisa. Quando ele foca, tipo, vamos supor, um torcedor de futebol. Tipo, vou usar eu como exemplo. Meu irmão que tá aqui nos bastidores, né? Ele sabe que quando eu vou num estádio de futebol, eu meio que me transformo, né, cara? Então ali eu vou meio que pra botar tudo pra fora. Tanto que já faz 1 ano e pouco já que eu não vou em estádio, então eu tô com muita coisa acumulada até hoje, mas. mas mas torcedor é assim, né, cara? Tipo, eu acho que não só Uhum. o torcedor, e principalmente acho que o torcedor de esportes é muito. Igual você falou, cara, qualquer coisinha. É tipo assim, o cara. Vou dar uma olhadinha no meu Instagram, tranquilo. Tem uma matéria do Hugo Gloss do Esportes falando jogou mal pra caralho, isso é ruim, isso é. Cara, deve ser embaçado. Tipo, Cara, ainda que Uma assim, em loucura. termos de matéria, o pessoal costuma ser
ponderar um pouco mais, né? Até o pessoal que transmite os jogos, geralmente eles costumam ser mais ponderados nas palavras, para tentar não ofender ninguém. Torcedor não tá nem aí, velho. Você vai ver, uma postagem em stories, o cara ali tá insano. Tá insano. No Twitter, então, meu Deus do céu, cara. Eu acompanho o campeonato de COD. Às vezes eu tô assistindo aqui, o cara faz um erro, eu tô aqui, filho da puta, meu Deus do céu, como é que faz isso? E insano. É insano. Então acho que é muito mais pesado esse peso que vem dos fãs, né, do que na reportagem, né? Eu acho que o fã, ele tem um fã não, né? Vamos colocar o torcedor, né? Porque se é fã mesmo, ele vai defender ele tá ali apoiando. Mas o torcedor, ele tem um comportamento esquisito. Eu não falo só do esporte aí na realidade, né? Se você for parar para pensar que até hoje tem torcedor que briga na rua e que agride o outro fisicamente ou até mata. É porque aí a gente está falando de um problema muito mais estrutural, muito mais que não dá para considerar normal em hipótese alguma. Eu não vou considerar violência física normal nesse sentido. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tô com a camisa do Flamengo aqui, né? Às vezes eu saio para caminhar com meu pai à noite e eu moro aqui perto do Allianz. Porra, eu sou palmeirense, cara. Porra, mais palmeirense do que eu. Beleza, tô usando a camisa, mas, cara, a camisa para mim é independente. Cara, eu fui sair para caminhar com ele, a gente passou perto do Allianz, né? Porra, cara, pararam 2 caras assim, tipo, né, com o carro, passava. Flamenguista, filha da puta, vai tomar no cu. Cara, você perde seu tempo xingando um cara por usar uma camiseta. Isso pra mim é a coisa mais banal. A gente conversou com o Bola Ping Foguete, que foram uma galera de futebol que veio aqui. O cara falou, cara, eu fui num jogo Santos e Ponte Preta, saí com a camisa do Santos e tomei uma paulada na cabeça. Só porque tava usando uma outra camiseta, cara. É tipo. Isso porque já tinha acabado o jogo, ele só tava voltando de um bar que ele tinha ido tomar cerveja com um amigo. Não, então, isso é doença, né? Uma doença. Isso é doença. Eu acho que é um criminoso dentro de um sistema da sociedade, assim, o cara só entra, ele é um criminoso, e ali ele acha que ele tá no direito. E da mesma maneira que pra mim não é diferente, vamos supor, uma pessoa que joga, tá na parte de esportes, que tá na parte de games como um todo, joga, e, cara, vem no Twitter um cara falando mal do cara, xinga, falar mal da profissão do cara é uma coisa, tá criticando o profissional. Agora, quando você entra no pessoal do cara, xingando ele, vamos supor, ou da mulher de racismo, homofóbico, mulheres, que a gente já conversou com a Ana aqui, cara, mulheres sofrem muito isso no cenário do LoL, né? No cenário dos jogos como um todo, independente do esporte. Sim. Isso pra mim é doença, isso pra mim é um negócio que é um pouco inadmissível. É o que você falou, Ale. Se um torcedor, após a nossa derrota, por exemplo, entra lá e fala, pô, você jogou mal pra caramba, se esforça mais, ou se é ruim, pega nada. Tranquilo. A gente vê que o cara realmente tá frustrado porque ele esperava um desempenho maior, né? Ele depositou toda a esperança dele numa outra pessoa, se frustrou, a gente entende. Né? Perfeito. Agora entra não é nem na página desse mesmo jogador, entra num familiar dele pra ameaçar, entra na esposa ou namorada pra xingar. Aí você começa a ver que, pô, peraí. Então vamos conversar vamos conversar um pouquinho. Né? Será que o problema está no outro ou o problema está em você, que você está depositando todas as suas esperanças numa outra pessoa e não em você mesmo? Quem que é o fracassado da história? Você acha que isso acontece, eu quero dizer no sentido de, isso acontece muito hoje, principalmente com a autoavaliação, cara? Você acha que falta muito autoavaliação de um... Não existe, né? Porque assim, eu entendo, às vezes o cara pode estar, é a mesma coisa que no cara fala assim, não, cara, policial ganha pouco, é por isso que ele topa ser miliciano. Mas eu me pergunto, ele já não sabia que ser policial era assim? Ele já não sabia que, tipo, ele ia ganhar pouco sendo policial? Então, da mesma forma que um torcedor, beleza, ele ganha pouco no trabalho, às vezes foi uma falta de oportunidade, mas não justifica você ultrapassar isso, né? Então, tipo, eu acho que sempre quando você planta o bem, uma hora você vai colher esse bem, né, cara? Então, tipo, eu sou muito a favor disso, cara. Só que eu acho que quando passa esse ponto, eu fico muito incomodado, cara, que eu acho que, tipo, você ir pichar... É igual o treinador do Santos, acho que eu nem te falei, Wanda, o treinador do Santos, ele saiu do Santos essa semana, porque ele ficou 2 meses no cargo,
Aí o torcedor falou, pô, perdeu um jogo. Foi lá na casa do cara soltar rojão na frente do cara e xingar ele. Ele falou, tchau. Cara, que absurdo, mano. Completamente bizarro, cara. Mas isso aconteceu uma época com um jogador, né? O próprio Zé Roberto, se eu não me engano, quando jogou no Santos, ele veio da Alemanha para jogar no Santos e por algum motivo, algum jogo que acho que ele jogou mal ou que o Santos perdeu, os caras caíram matando, né? Ameaçando a filha. Ele catou as coisas dele e voltou para Alemanha. Falou assim, o que aqui? Aqui eu não fico. Cara, eu acho completamente bizarro. Tipo, beleza. Acho que a gente vê muito isso, principalmente com futebol. Tu vai lá, torce pro seu time, beleza. Aí seu time começa a jogar mal. Você, ao invés de apoiar, você tá o quê? Tipo, no São Paulo, você vai pra frente do ônibus, ele tá chegando no estádio e fica jogando pipoca. Cara, que porra não, é essa? Pedra. Tá e pedra, e pedra, e madeira. E acertar o jogador você tá causando o caos pro time que você apoia, cara. Não que você deva fazer pro time que você não apoia, tá ligado? Mas, cara, você não deve fazer pra ninguém. É incrível, tipo... É um esporte, cara. Tipo... Eu tenho certeza, cara, que se você colocasse todos os familiares desse cara dentro do busão, ele não gostaria que atacasse pedra nesse busão. Não, então, tipo... Ou, tipo, que fossem na frente da casa da mãe dele soltar um rojão e escrever... filha da puta, não joga bem, e ela teria que gastar pra fazer aquela pintura. É complicado, cara. Eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que é mais uma questão cultural. Exato, social, cultural e encorajada, né? Encorajada, infelizmente encorajada. A partir do momento que vira impune, é encorajada. É que a gente sai muito do torcedor e entra no fanatismo, né, cara? O fanatismo, ele te cega, né, cara? Então esse que é o problema. Antes de mais nada, eu não sou contra a torcida, que fique bem claro. Eu acho que cobrar por resultado, apoiar time, zoar outro time, acho que são coisas que fazem parte. Só que no momento que ainda está saudável. Agredir e ofender, aí começa a ficar um pouco, para mim, intolerável, assim. É porque eu acho que no estádio, especificamente, é o lugar. É o calor do momento. Saiu do estádio, cara, tipo, juro, você pisou na rua, acabou, cara. E outra, mesmo dentro do estádio, você não tem o direito de quebrar as coisas no estádio, você tá nervoso, mas ou mesmo na questão do esporte, cara, você não vai ficar lá no chat, depois que acabou o negócio xingando o cara, já foi. Mano, abrace. A Gabriela até comentou aqui no chat que ela falou, né, que ela adora ir ver jogo em estádio. Porém, toda vez que ela vai, ela tem que levar a blusa dentro da mala e quando ela vai sair, ela coloca dentro da bolsa. É bem complicado isso, galera. É uma situação um pouco mais... E acho que até a última pergunta, porque daqui a pouco a gente tá chegando numa hora de podcast, a gente deixa essas perguntas pro público. Então, galera, se vocês já quiserem ir fazendo perguntas para deixando pode aqui... mandar aí. E se tiver pontinhos, pode destacar que fica melhor pra gente ver, hein? E aí a gente seleciona as melhores perguntas e vai fazer depois de uma hora de podcast. Mas... Henrique, a última pergunta que eu queria fazer, acho que até se o Evandro tiver alguma coisa para completar nessa pergunta que eu queria fazer, no sentido de como que cara, você hoje entrar, tipo, numa equipe do Flamengo? Tipo, o que eu quero dizer assim, tipo, porra, é uma das maiores equipes hoje, né, que a gente vê hoje no cenário. Como que foi esse convite? Você falou assim, caraca, eu tô migrando pro esportes e, tipo, uma última pergunta da minha parte, pelo menos, qual esportes você acha que tem mais pressão? LoL, Free Fire, COD, CS, o que seja. Eu queria eu não posso nem completar, porque essa seria a minha pergunta, Ale. Que era exatamente então a gente é muita sintonia, o Evandro. Você viu, Henrique? Tá, porra, a sinergia, aqui é tudo combinado, cara, é muita sinergia. A gente olha um pra cara do outro, já sabe o que vai falar, entendeu? Então vamos lá. Acho que primeiro, vou responder primeiro a segunda e depois eu falo da primeira pergunta. A segunda que você perguntou, qual que tem mais pressão? Eu acho que isso vai variar muito, de novo, para o histórico e para a habilidade de cada jogador ou de cada equipe que consegue suportar pressão, ou o que eles entendem como pressão. Se você pegar os que estão mais em alta, tende a ter maior visibilidade e que automaticamente isso pode virar uma pressão para desempenho, certo? É oportunidade, é trampo, é transição de carreira e por aí vai. Então acho que vai variar sempre naqueles que têm maior visibilidade. O Free Fire no Brasil está super em alta. Né? Não dá para dizer que ele tem menos pressão que o LoL ou que o CS. O CS, principalmente, que acho que foi um dos primeiros, né, que teve um crescimento, um estouro. Mas acho que tem que olhar o cenário atual e ver qual que está dando maior procura, maior visibilidade, maior desejo. Então, vira e mexe tem equipes de Free Fire que me procuram
Como psicólogo, não, porque eu quero sair do sistema amador e quero virar profissional. Como que eu faço? Né? E aí entra também o serviço de psicologia, mas é uma outra história. Então tá tendo muita procura dessa galera, que é um público mais jovem. O pessoal do LoL é um pessoal que já está um pouco mais estruturado, né? Já tem toda uma equipe de apoio, já está no cenário há mais tempo. Esse ano entrou com o sistema de franquia, então isso dá uma certa segurança, né? Porque você não tem mais aquele risco de ficar caindo para a segunda divisão. Então acho que depende daquilo que a gente vai entender como pressão. Se é por resultado, e aí respondendo a sua pergunta de time Flamengo, é resultado. Não tem outra opção. Eu não quero saber de número de views. O torcedor não quer saber de número de views. A gente quer saber qual é o placar final. Sim. Essa é a cobrança, tá? E aí, para mim, como que surgiu essa ideia? Vou migrar e vou entrar direto para o Flamengo? Não. Eu já trabalhei em outras 2 equipes de esportes no passado, uma num passado recente, a outra mais tempo, que foi a minha porta de entrada. Já estava familiarizado com a modalidade, especialmente do League of Legends, e numa dessas equipes, que foi onde eu trabalhava, que eu conheci a Ná, que era funcionária lá. Grande Ná. Beijo pra ela. Beijo. Super beijo. E conheci o Davi, que é o manager do Flamengo. Legal. Então, é network, né? Então, quando eu recebi o convite, do primeiro convite, não foi um convite de venha trabalhar aqui, me mande uma proposta. Então, Que legal. da primeira apresentação de proposta até a Aham. contratação foram 6 meses. Caraca. Mas e como é que é um scout que eles vão fazendo? Tipo, tem... Como que é? Tipo, é como se fosse uma entrevista de emprego mesmo, mas é mais como se fosse... Do jeito que você falou, parece uma proposta de uma empresa para empresa, né? É como se fosse um eu processo pensei de consultoria. nisso É o Entendi. mesma modalidade de uma consultoria. Só que no Uhum. caso desse trabalho em particular, que por mais que chame consultoria em psicologia do esporte, a hora que você fecha um contrato com uma equipe, você fica com essa equipe a temporada inteira e, obviamente, não pode prestar serviço para alguém que esteja concorrendo, né? Senão sua credibilidade vai para o zero. Perfeito. Agora, por que a proposta? Porque eu não sou o único psicólogo no cenário. Então é porque o Henrique e não tal pessoa. Aham. Então aí entra quais são as estratégias dentro dessa proposta, precificação, horas dedicadas, se é exclusividade ou não é. Então tudo isso entra, né? E é importante ver, sempre ter uma empresa por trás das equipes, né? Não uma empresa, por exemplo, o Flamengo. Tem alguma empresa, né? O Cruzeiro tinha a Eflix, por exemplo. Você tem que apresentar a proposta para essa empresa, que é quem administra a equipe. Então tem todo esse bate e volta, negociação, às vezes senso de urgência. Não foi o caso do Flamengo, tipo, de esperar bater na porta ou estourar algum problema, mas às vezes eu tenho que criar esse problema para a pessoa entender que existe uma necessidade. São estratégias meio que misturar um pouco da área de marketing e vendas com a prestação de serviço de psicologia. Aham. Perfeito. Perfeito. Cara, Então, isso é muito legal. a escolha, assim, o Flamengo para mim foi um desafio que eu conscientemente aceitei, sabia da grandeza da equipe, sabia do potencial e sei da cobrança por resultado. Então eu topei já sabendo disso tudo. Não foi algo que, depois que eu entrei, vi que, não, putz, os caras querem muito resultado. Não, eu já sabia disso, né? Aliás, eu tenho uma melhor tendência a trabalhar com alta performance, né, com alto rendimento, do que com formação. É uma característica minha. Entendi. Mesmo em esportes tradicionais. Trabalhei 6 anos com a natação, alto rendimento. Não era categoria de base, né? Então, Então acho ele tinha que entregar. Exato. Tem que entregar, ele tem que estar no pódio. E aí você fala de frustração, né? Pô, eu já trabalhei muito com atleta olímpico, né? São 4 anos de preparação para uma chance. Nossa, atleta olímpico deve ser, cara. Uma chance, Porque irmão. uma ideia daqui a 8 anos só. Tipo, nossa, cara, uma chance, irmão. Absurda. Se você não bater um tempo bom naquela prova, você pode sentar e voltar a treinar para dali 4 anos tentar de novo. Mano.
Não, e detalhe, né? Se ele não consegue, a gente não tá falando que só 4 anos, são 8 anos de preparo, praticamente, Sim. né? Porque são 2, né? Exato. Cara, isso é Exato. foda, cara. E Isso daí... é um preparo, e você pega especificamente nessas provas que são por tempo, né? Que ganha o melhor tempo, que são 4 anos para no máximo você baixar 1 segundo. Então você não tem uma medida no dia a dia, tipo, tô melhorando nisso aqui, tô melhorando Não. É de repente você vai conseguir bater seu tempo. Exato. Não, ia bater seu tempo e outra, né? Esperar pra ver se alguém não vai bater seu tempo também. Então, porque da mesma maneira que você pode bater o seu, pode ter 10 pessoas que batem o seu tempo também e você ficar de fora, entendeu? Exatamente. Você pode fazer o melhor tempo da sua vida, mas se 2, né, no caso de disputa por vaga olímpica, 2 fizeram um tempo abaixo, você já tá fora. Nossa. Mano, eu tô, tipo, repensando outra coisa que eu acompanho muito é Olimpíadas. Eu tô pensando todas as vezes que eu vi um atleta chorando e, tipo, e passando na minha cabeça agora, tipo, caralho, eu não sei nem como eu estaria, tá ligado? Exatamente. Judoca, muito preparo. judoca, Puta que pariu. a galera da natação. Nossa, a Daiane dos Santos, cara, porra. atletismo. Atletismo. O próprio Diego Hipólito. Sim, o Hipólito, nossa. Você vê o depoimento dele, né, meu? Primeiro eu caí de cara, segundo eu caí de bunda, e aí depois eu ganhei a medalha. Pô, ele foi para 3 Olimpíadas. Só na terceira ele conseguiu concluir o que ele tinha ensaiado e treinado para fazer. Então, ou seja, foram 12 anos. Exato. Então é de se tirar o chapéu diante da persistência mesmo, da resiliência, de tolerar a frustração. Então, por isso que lembra que eu falei que frustração tinha um papel importante? Porque quando você desenvolve essa tolerância, você fica mais forte. Se você cai em drama, fica sentindo pena de você mesmo, ou, pior, bota a culpa em todo mundo que está em volta, você não amadurece, você não cresce, você não evolui. Então a frustração ela é importantíssima. Cara, sabia que eu tenho um preconceito, mas é comigo mesmo, das Olimpíadas ter futebol. Porque futebol é todo ano. Então, tipo, o máximo que um cara, um atleta consegue. Tanto que eu acho que até as Olimpíadas elas servem como vitrine, principalmente pro futebol feminino. Nisso eu concordo. Agora, futebol masculino, eu já acho que tem muita visibilidade e muita coisa. Eu acho que esse espaço, tanto que até, cara, quando não tinha o futebol masculino. Não, tinha sim. Mas quando teve os dois, eu lembro que comparavam o Neymar com a Marta. Você não tem que comparar, cara. São modalidades, ao mesmo tempo que são modalidades iguais, são jogos é um jeito de jogar diferente, são condições totalmente diferentes, cara. Você não pode comparar o Neymar com a Marta. Não é porque um é melhor que o outro, não, mas a Marta com certeza, cara, teve que destruir, tipo, milhões de prédios para conseguir estar ali onde ela tá, entendeu? Tipo, não que o Neymar não tenha feito isso, não é. Mas eu entendi, assim, tem todo um preconceito, inclusive, que... Tem. Sim. É que assim, a gente tem muito... Se você pega historicamente, a Olimpíada, ela tem um ato de representar heróis, né? E eu acho que pro público, ou pelo menos pra gente, fica muito mais fácil a gente enxergar as meninas do futebol feminino de fato como heroínas ali, do que os caras do futebol masculino que já ganham uma puta grana. Inclusive foi tipo, a gente fala das Olimpíadas que o Brasil foi campeão e dá risada, tá ligado? Exato. Aí mas acho que ainda tem uma diferença de por que tem o futebol masculino nas Olimpíadas, porque pelo menos eles botaram uma regra, é tudo sub-23, você só pode ter 2 jogadores acima de 23 anos. Então isso pelo menos dá uma quebrada. Acho que são 3. São 3, né? São 3. Isso. Então isso já dá uma quebrada, por quê? Porque você nunca vai poder formar um time só de estrela, bem estabelecida. Sim. Não, isso perfeito, mas eu digo assim, eu só acho muito... É porque, assim, numas Olimpíadas, você tem um Neymar, cara. É a mesma coisa, nas Olimpíadas você tem o Messi, o Cristiano, tipo... Eu entendo, mas já tem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o segundo maior evento, porque o primeiro é a Olimpíadas disparado, cara. Não tem o que dizer, mas o segundo é a Copa do Mundo. Entendeu? Então já tem a visibilidade deles ali. Então, para mim, não só uma coisa que a visibilidade, mas tem, tipo, o ano inteiro, todos os anos, várias Copas diferentes. Essas pessoas já estão brilhando ali, tipo... É como se não tivesse porque tá mais uma vez em algum evento. Eu, por exemplo, votava para tirar o futebol de campo masculino e botar o futsal. Total. Nossa, muito melhor, com certeza. Eu não entendo até hoje porque o futsal não é uma modalidade olímpica, cara.
Inclusive, eu até fiquei hoje. muito feliz quando eu vi que o skate entrou nas Isso. Olimpíadas. E o surf pra também, esse né? ano. Sim, eu achei, tipo, inclusive o surf eu não sei porque nunca, tipo, esteve lá, mas, cara, ver o skate eu achei muito legal, uma cena que eu gosto bastante. E tamo com Então, uma equipe de seleção brasileira de skate que tá, ó, forte. O espetáculo. Brasil. Surf É que também. tá, né, cara? O brasileiro sempre foi Surf muito bem também. representado, né, cara? No skate. No surf, de uns tempos Também, pra cá, né? também começou a ter umas referências Tem muito aparecendo grandes, uma assim. galera muito massa. Cara, então, eu acho que o Brasil tem muita coisa, cara, pra mostrar. Eu sempre falo, né, pro meu pai, toda vez que eu Olimpíada, eu falo, caraca, velho, o Brasil é um arsenal, cara, é um arsenal de jogadores, É é que a gente não uma tem É um loucura. estrutura, celeiro, né? cara. É um arsenal É, de esportistas. O problema É. é o problema é a monetização. É ajudar essa galera. sim. Eu acho que sim, investimento na base, infelizmente, é o que Uhum. mais falta. E que aí, nesse sentido, que eu vejo que talvez a modalidade eletrônica esteja dando um passo à frente das outras modalidades. Sim. Não por culpa das confederações em si, né? Acho que todas elas sempre lutaram para ter investimento na base, mas os investimentos estão vindo muito pesado para a parte eletrônica. Gente, E Mas até ainda tinha uma são para dúvida. alguns jogos que, se a gente for para um cenário um pouco mais antigo, que é no caso ainda dentro do esportes, que são no caso tipo dos fighting games, nosso investimento ainda é baixíssimo e a gente tem jogadores brilhantes de fighting games no Brasil cara, teve caso, eu não lembro em específico qual que era, se era o Sabãozinho ou se era o Cabecinha, eles são jogadores de The King of Fighters, ele não foi pro campeonato que era nos Estados Unidos porque ele não tinha investimento. Ele não conseguia treinar porque ele estava tentando trabalhar para conseguir dinheiro e não conseguiu chegar lá porque ele não teve verbo suficiente, então ele não participou. É foda isso. é foda. E até você que tá nesse cenário, agora eu fiquei com uma dúvida, que você falou uma parada que eu achei muito curioso, que foi justamente a questão da base. Como é que é formada uma base de esportes ou mesmo de games? Cara, vamos supor, você tem uma categoria tipo sub-16, Tem o sub... Academy, no caso do É, LoL, né? Como eu falei uhum, agora, que é seria a porta de entrada. E eu uhum, sei que algumas equipes têm sempre o primeiro time principal, né? De outras uhum. modalidades, e um Uhum. time que seria o secundário, seria a base. É para isso, é para formar, para fomentar novos O jogadores. secundário é a base, entendi. Isso. Tem peneira para isso. Então tem forma de testagem. Então Uhum. isso sempre aconteceu, né? Isso sempre Caramba, que aconteceu. legal. Nossa, Então, isso é muito legal. Eu não sabia que tinha peneiras. Eu pensei que era tipo uma parada assim. Cara, tá vendo aquele cara ali? Ele joga no competitivo, ele tem vamos supor, um ranqueamento bom. Vamos ver aqui como é que é o psicológico dele, como é que ele lida em grupo, e aí chama. Só que eu não sabia que tinha uma peneira. Que legal, cara. Acho que tem no peneira caso de isso é tipo um teste, headhunter, né? Você diz ali. É como se fosse tipo um olheiro do futebol, tipo, olheiro. Uhum. batendo ali e puxasse, né? Então, essas coisas. Foi por isso que eu pensei. Eu pensei que era mais ou menos desse estilo, né? Tipo, pô, olha o ranqueamento desse cara, vamos chamar ele pra aqui, vamos ver se ele é bom em equipe, vamos ver como é que a gente vai Vamos fazer. Só trocar que uma não, na ideia. verdade. E tem algumas plataformas, acho que eu só lembro da Gamers Academy, né? Você Uhum. entra para receber instrução, ou até mesmo orientação de um coach, alguma coisa assim, e que você vai crescendo lá dentro mesmo. Então, eles mesmos Uhum. organizam campeonatos e você vai variando de função, e querendo ou não, você pode vir a ser conhecido nesse ambiente, o que facilita para você transitar para um profissional. Então, Uhum. acho que essa é uma das formas também de ter maior controle de uma categoria de base, porque senão você fica restrito ao número de equipes formadas. Uhum. Mas se você cria uma plataforma que tem esse apelo, que é para desenvolver novos talentos e fomentar um pouco mais, aí você facilita, começa a rodar mais gente. E aí, aí é uma questão também de determinação individual, de quem vai se sujeitar a, de fato, continuar treinando e se cumprir com todas as etapas e até chegar nesse ponto de entrar numa porta de entrada mesmo. Caraca, que da hora, Massa, cara. muito massa. Cara, o primeiro que fez uma pergunta pra você, Henrique, é o Gigeiras, nosso querido sub aqui, tá em todas as lives. Um beijo pra Beijo. você, Gigeiras. Ele perguntou: você já perdeu algum atleta por problemas psicológicos e como você vê a evolução dessa área nos esportes?
Esportes geral ou esportes? Como que tá escrito aí? E-sports. É que ele falou esportes, mas eu acho que é mais para esportes, porque acho que como é uma coisa nova, esporte já tem estabelecido já tem um tempo. Então, mas é engraçado, porque no esporte a profissão do psicólogo, ou a psicologia do esporte, no caso, está sendo até mais valorizada e mais bem aceita que muitas modalidades mais antigas, como por exemplo o futebol, que até hoje nem todas as equipes têm psicólogo. Então, É sério? é Das sério. grandes? Brasil, né? Nível Brasil. Você vai para o Barcelona, tem o departamento de psicologia do esporte. São 20 psicólogos. 20 psicólogos? Exato. E aí para todas as categorias, desde a base até o profissional. Então, mas mesmo assim, bastante. Aqui a gente luta muito para conseguir um espaço na base do futebol. Né? Quanto mais time profissional, tem poucos heróis e heroínas aí que conseguem cavar uma oportunidade. Mas já problema psicológico de perder um atleta, só o que acontece é muito no esporte, é muito disso de perder a cabeça, de ficar muito nervoso, levantar e sair fora de um treino, mas não tem de fato como perder. Né? Você tem que entender que o pro player, por exemplo, ele funciona como um atleta profissional mesmo porque ele tem um contrato. Então ele vive muito em função desse contrato. Né? Justo. E para ele levantar e sair fora e não voltar mais ou abandonar, ele vai ter que pagar uma multa violenta. E ninguém quer pagar uma multa violenta. Então, exatamente. Então, ficou um pouco difícil, mas já aconteceu sim de ter que interromper alguns treinos por uma confusão entre um ou dois jogadores, não no Flamengo, mas em outra equipe que eu já trabalhei. Já aconteceu. Eu acho que até a pergunta que ele quis até fazer é tipo assim, vamos supor, você diagnosticou, falou assim, chegou pro coach, um exemplo, falou assim, cara, esse cara aqui, a gente não pode seguir com ele porque ele é totalmente inviável, um exemplo, numa relação de grupo. Ou ele não está bem. Alguma coisa do tipo, assim. Eu acho que a minha função dentro de uma equipe nunca é determinar quem pode e quem não pode. É talvez levar ferramenta para o coach para que ou ele tome decisão ou para que ele mude o estilo dele para conduzir uma conversa ou um tratamento com aquele jogador em específico. Tá? Então eu posso sim pegar e falar, ó, tal jogador tá num pico de estresse. Tá? Tô usando essa estratégia ou aquela estratégia para ajudá-lo a gerenciar estresse melhor, mas talvez hoje no treino não dá um berro com ele. Isso ok, né? Mas eu nunca posso definir o que o técnico vai fazer. Eu posso levar a instrução ou uma ferramenta, cabe a ele pegar isso ou não, deixar de lado. É meio que uma análise mesmo e passar um relatório, né? Exato, exatamente. Massa. E eu nunca levo, hein, que fique bem claro, eu nunca levo, por exemplo, uma informação que o jogador me trouxe, que é dele, eu não levo essa informação para o técnico, isso seria antiético. O que eu levo é dentro da análise, assim, ele está estressado, é uma coisa. Agora, ele está estressado porque ele não gosta de tal, não vou falar isso, isso é coisa dele. É porque isso é antiético até para psicologia, né, como um todo, né? Verdade. Exatamente. Perfeito. Nossa, é um preparamento seu também, né? Tipo, saber filtrar, na real. É um treino, cara. É um autocontrole fora de série, assim. Nossa, porque deve ser foda, né, cara? Porque você vê o dia a dia e você sabe... Algumas coisas... Ali que é foda. Ali que é foda, porque você não pode confundir, porque muitas vezes a pessoa tá sendo... Ela saiu um pouco do profissional, ela tá indo mais pro individual, né, conversando com você. Então, traumas ou alguma coisa do tipo que ela sucumbe, ou alguma coisa do tipo. É um pra um, né? E você, de repente, não é que você confundir, mas você entender realmente algumas atitudes, você entende muito mais profundo que às vezes um coach que já chegaria, porra, caralho, você tá falando essas merdas, você já entende já os bastidores, né, cara? Exato. Caraca, isso é muito louco. Ixi, que insano. Quer ler a próxima, Mandrão? Opa, é do Bernardinho, nosso companheiro aqui também, tá aqui sempre, e ele e o Guigueiras, acho que eles são irmãos gêmeos. Eles são nossos Prime sempre aqui. A gente são agradece muito primes. pela presença de todos. Valeu. Optimus Prime sempre levanta para vocês e está feliz. A pergunta do Bernardinho é o seguinte: como funciona a entrada de uma pessoa gringa na equipe? Em questão da língua da equipe, para eles se comunicarem. Geralmente, prioriza-se o inglês, né? Então entrou um gringo, a não ser que seja um gringo que fala português, que já aconteceu em outras equipes que eu trabalhei. Isso acontece também, né? Você pega o pessoal do Latam, por exemplo, por mais que a língua nativa seja o espanhol,
né, o castelhano. Alguns já jogaram ou conviveram muito tempo no Brasil e conseguem falar e entender o português muito bem. Mas via de regra, quando vem Europa, quando vem dos Estados Unidos ou Ásia, a gente prioriza quem tem o inglês, pelo menos para entender, ou especificamente relacionado ao jogo, o inglês do jogo, né? Não precisa ser uma conversa social, mas o inglês do jogo, as instruções do jogo. Mas também vira um critério, isso que é interessante pensar. E os jogadores daqui do Brasil que estão na line, eles falam inglês? Isso também é um motivo de preparo, né? Isso é um motivo. Aliás, isso vai virar um conteúdo aí para um vídeo meu, porque é imprescindível ter inglês para a evolução profissional. Né? Você pensa, chegar aqui no Brasil como pro player, você não chegou no topo da sua carreira obrigatoriamente. Nada impede de você ir jogar fora. Só que você nunca vai jogar fora se não tiver inglês. Então fica até uma dica. Porque é justamente, né, cara? Porque a empresa como um todo é igual, a gente tem que tratar como uma empresa, né? Então, tipo, o Flamengo é uma empresa. Então, se ela quer expandir, quer pegar os melhores para jogar, esse melhor pode ser um gringo dos Estados Unidos, pode ser um gringo da Europa e não, você precisa trazer essa galera para ela se adaptar também e o time também se adaptar e a empresa se adaptar a ela também, né, porque cara? a empresa tem que estar preparada por dentro para poder expandir, né? Exatamente. Total. E aí entra também nesse lance não só da língua, da cultura, de respeito a uma cultura diferente. Se a equipe tem à disposição um orçamento, inclusive, para bancar uma alimentação que é específica, que não é todo mundo que chega aqui e come de tudo. Né? Come a feijoada com a caipirinha, não é assim? Exato, Nossa, não é bem assim. O cara vai passar mal um mês. Exatamente. Ou vai ficar subnutrido porque não quer comer nada. Também. Total. Tem até a história do Bolt, né, cara? Que ele foi correr em Berlim. Puta, verdade. Ele chegou lá, bem lembrado. Ele não comia porra nenhuma, cara. Tipo, os caras falaram assim, mano, ele falou, a alimentação daqui é totalmente diferente. Ele viveu quase um mês comendo nuggets, cara. E um atleta que a gente fala, porra, é o maior corredor da história, cara. Mas é o que tinha. Ele precisa adaptar, né, cara? Exatamente. Inclusive teve um massagista de seleção brasileira conversando comigo, ele falou, pô, a última vez que eu comi Mac foi quando eu fui viajar pra China. Porque eu não gostei da comida de lá, então pelo menos eu sabia a merda que eu tava comendo. Então... Mac em todo lugar, né? Então você já meio que sabe. O pior que eu faço aí hoje com o Evandro, né, cara? Quando eu fui para os Estados Unidos, é a mesma coisa, né, cara? O Mac é foda, cara. Você chega lá, a única coisa que varia é o preço, e às vezes tem alguma coisinha que o cara coloca diferente lá, mas é a mesma merda, cara, que você come sempre. Mas é a merda que a gente ama, né, Evandro? Amo muito tudo isso, né, cara? Mac, patrocina nós, manda um delivery pra gente. A gente faz questão de comer aqui, cara. Nossa senhora. Agora, partindo para outra pergunta, a Gabi que tá aqui, cara, ela veio com a gente do Ultra Jovem, tá sempre aqui acompanhando a gente. Beijo, e a Gabi, por ser mãe, acho que foi justamente por isso que ela fez essa pergunta, cara. Aquela pergunta justamente assim, para os pais, qual é o sinal ou tem como temos que preocupar quanto o filho quer ser um jogador profissional, sendo jogos online, que está em alta e esportes tradicionais? Então, o que ela quis dizer? Cara, como que vocês passam esse respaldo para o pai? Porque tem muitos menores de idade também que jogam. Então, aí depende da modalidade. É? Por exemplo, para ser jogador profissional de participar de campeonato oficial da Riot, que é do League of Legends, tem uma idade mínima, não lembro se são 14 anos ou 16, mas tem essa idade mínima, tá? Então, 12 anos não adianta. Pode até botar para criar, né? De desenvolver para um futuro, mas não vai sair bem, né? Mas não vai sair competindo assim, não é tão fácil, tá? Então precisa dar uma olhada quais são as normas, porque todos eles têm normas, né, para isso. Mas já aconteceu sim de pegar menor de idade e você tem que oferecer esse suporte, ao mesmo suporte que você oferece para um maior de idade, com puro cuidado de às vezes passar uma orientação ou de trazer os pais para perto, entender como que funciona o trabalho, entender qual o objetivo, entender também, e isso
no esporte eletrônico não foge do tradicional, que pai e mãe são pai e mãe, não são técnicos, não são extensões do psicólogo, não são extensões do, sei lá, do fisioterapeuta, não são nada. Eles estão ali para dar suporte, para torcer, para apoiar mesmo, mas não para tentar cumprir uma função ou mesmo exigir uma pressão maior do que a que o próprio jogador já sofre. Então, é sempre lembrar, isso acontece em muitas modalidades e no esporte às vezes não é diferente. Porque eu acho que até no esporte, cara, você explicar geralmente para os pais, né, que não estavam acostumados com o que estava rolando, o que é realmente ela ganha dinheiro, eu acho que até passa a impressão de que não é que é um esporte, mas ela tá começando a ganhar dinheiro. Então ele vai começar a fazer uma pressão extra, porque, pô, você tá ganhando dinheiro, cara. Você tá ganhando mais que o seu pai, sua mãe aqui, que estão trabalhando há 30 anos. E você tá, tipo, trancado no quarto jogando videogame. Então, tipo, acho que a pressão ela já parte no sentido assim, tipo, pô, cara, você tá ganhando dinheiro, então continua. E aí, você vai ganhar quanto mais? E aí, tá você jogando? vai Tá jogando? E tipo, foi uma coisa que nunca teve uma preocupação dos pais com isso, sempre, tipo, às vezes uma crítica, né? Pô, você não sai desse quarto, não para de jogar. E na verdade, então eu acho que é meio que reverso, né, cara? Então, É entender que o tempo é diferente. Né? E estamos em novos tempos. Lá em 2017, mais ou menos, 2016 para 2017, teve um pai de um cara que me achou pelo LinkedIn, viu que eu trabalhava como psicólogo numa equipe de esporte e me chamou para conversar justamente para perguntar, como que a gente pode ajudar? Meu filho quer ser profissional, o que ele pode fazer? E aí buscou uma orientação de como ajudar. E ele não entrou no sentido de, como que eu posso treinar meu filho? Ele entrou mais num critério de, então tá, a gente tem alguma condição aqui, eu comprei um computador legal. Aí comprei uma iluminação boa para ele não ferrar a vista dele. Sabe? Ou uma cadeira boa. Então, exato. E aí entra, bom, porque mais? Quanto mais você, pode ou está disposto a investir nisso. Porque tem outras coisas que são importantes. Inclusive uma que poucas pessoas falam, mas que a atividade física é importantíssimo. Inclusive para desenvolver habilidade e comportamentos de jogo. Como que eu vou trabalhar autocontrole de um jogador, de um pro player, se ele não tem variabilidade cardíaca? Fica difícil trabalhar relaxamento com quem a variabilidade é tão baixa de ativação para relaxamento. A gente precisa expandir. Como que a gente faz isso? Né? Condicionamento físico. Atividade física. Caraca, então, cara, isso é muito louco. Tudo isso entra em consideração. Nossa, então vocês passam. É como se fosse meio que uma linha clínica, né, cara? Porque é desde antes do jogo, né? Antes do jogo, como é que era a vida desse cara, durante o jogo e pós-jogo também, né, cara? Porque você tem todo um. Cara, caraca, isso é muito louco. E a saúde fora esporte, né? Exato. Total. Porque senão. Nossa, cara, que muito louco. Eu acho que até cai a próxima pergunta, né, Evandro? Justamente que a gente quer entrar. Exatamente, o Bernardinho mandou mais uma pergunta pra gente, já houveram casos de burnout em um dos seus atletas? Já. Eu acho que até complementando, né, cara, porque a nossa geração, principalmente a minha, acho que é do Evandro pra baixo, o burnout é uma coisa muito comum, né, cara, porque a gente começou a absorver tanta informação que às vezes quando você quer expandir, você tem tanta informação que você não consegue nem expandir com tanta informação, né, cara? E geralmente num jogador assim, deve ter a pressão ainda, deve ter um monte de coisa que ele quer fazer, ele tem muitas referências, muita gente ganhando dinheiro e ele acha que ele vai ganhar muito dinheiro. Às vezes ele quer, pegar mais de uma coisa do que ele aguenta. Eu acho que é muita coisa ali dentro pra entrar nisso. Primeiro que eu falei já, mas nunca foi com um jogador que eu estava em atividade. Né? Isso nunca aconteceu. O que acontece, e isso eu acho que é um pouco normal. Lembra quando eu falei da transição de carreira, de aposentar? É porque chega um momento em que você cansa da preparação. Acho que essa preparação é um dos fatores que pode levar para um burnout ou, fazendo até um paralelo com o esporte tradicional, um overtraining, né? Então você chega num estado de esgotamento que, você não se reconhece mais naquela profissão, ou dois, você não consegue relaxar. Você vive em estado de alerta e vive esperando uma porrada. Então esse é aquele momento em que você tem que forçar um relaxamento. Né? Eu sempre falo, isso serve para qualquer pessoa, independente de atleta ou não. Não tome decisões
enquanto você está emocionalmente alterado. Você assina um cheque, se você está pé da vida, ou um contrato, se você está muito bravo ou muito triste. Não, é uma péssima decisão, um péssimo momento de você se comprometer. Então, se você está frustrado, não toma uma decisão. Supera um pouco essa frustração, espera isso passar para depois você tomar uma decisão. Se você está em burnout, vamos procurar um tratamento adequado para o burnout. Depois você toma uma decisão se vai continuar jogando ou não. Às vezes, você chega num ponto de estresse que o seu problema não está em seguir uma carreira no esporte. O problema está na equipe que você se encontra. Não condiz com os seus valores, com as suas interações e por aí vai. É que nem um jogador de futebol, é que nem um jogador de vôlei, é igual um nadador. Qualquer esporte, qualquer profissão, na realidade. É trabalhar numa empresa que não condiz com os seus valores. Você vai chegar, você tolera até um certo ponto, depois você não tolera mais. Agora, você vai se aposentar ou vai mudar de carreira por conta disso? Não necessariamente. Então, vamos esperar a poeira baixar e aí a gente vê o que precisa ser feito, né? Mas acho que esse é um cuidado que precisa tomar, né? Acho que as pessoas também têm essa visão um pouco mais imediatista. Eu acho que eu estou com burnout, então vou virar streamer. Achando que você virando streamer, automaticamente vai chover de gente assistindo e que você vai ganhar milhões de reais. E não é verdade. Dá um baita trabalho também ser streamer. Porra! A gente sabe bem que... A gente sabe bem. Não, A galera gerar que tá assistindo conteúdo e manter a atenção com conteúdo é uma das coisas mais difíceis. Total. E outra, né, cara? Eu acho que uma coisa que você né? falou muito do psicológico, acho que uma frase que eu ouvi uma vez, tipo, faz muito sentido com o que você falou, que é também não faça promessas quando você estiver feliz. Tipo, espere você estar no seu estado atual, porque você pode querer cancelar aquilo a qualquer momento. Exato. E eu levei isso, tipo, muito pra vida depois que eu li essa frase, e é real. Cara, eu diria um pouco mais, assim, quando você diz de fazer promessa para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas, não faça nunca. Porque uma vez que você cumpre, você não fez mais que a sua obrigação, então perdeu o efeito surpresa ou valioso. Exato, não fez mais que a sua obrigação, Ale. E se você não cumpre, você passa a ser um mentiroso. Um cara que não cumpre aquilo que promete. Então, primordialmente ou preferencialmente, não faça promessas. Se você quer dar um agrado para alguém ou para um grupo de pessoas, simplesmente chega com ele pronto, vai lá e agrada. Vai ter um impacto maior nos outros e não vai sair com essa sensação, ele só fez isso porque ele tinha prometido. Eu, na real, fiquei bem feliz, Ale, porque eu nem lembrava que você tinha prometido isso. Cara. Depois que você deu o gafe semana passada, eu parei de escutar. Foda-se, cara, não quero mais ouvir esse moleque. Mas semana que vem eu resolvo com ele. Não, cara, é que eu sempre brinco, né, cara, quando a gente faz aqui, tanto que, aliás, a próxima pergunta que eu vou ler é da Gabi. A gente tem a gente fez um sorteio aqui, né, sobre a revista Ultra Jovem, o Cláudio, que era um dos mandantes da revista Ultra Jovem. Não, ele é o diretor da parada. Da porra toda, cara, ele que comandava aquela revista. E a gente fez um sorteio aqui rápido e a Gabi acabou ganhando. Então, Gabi, você que tá aí, a gente te prometeu, a gente vai te entregar, porém, por conta da pandemia, chegou faz pouquinho tempo e a gente vai pensar numa maneira de te entregar. Então, fica tranquila. Mas eu acho que... Mas, cara, é tipo assim, eu acho que o que você falou é bem real, né? Porque geralmente, né, cara, eu acho que até complementando com o Evandro, e principalmente com o que você falou, é justamente isso. Quando você tá cheio de coisa, você se promete muita coisa. E acho que não só se prometer, você promete pros outros ao seu redor. E a decepção que às vezes uma pessoa pode ter com você, ou com a situação como um todo, cara, te gera uma frustração, tipo, 2, 3 vezes maior, cara. E aí você acha que você é um bosta. E aí vai, e aí vira um monte. Cara, agora, lendo uma outra pergunta aqui, a Gabi falou assim, acho que minha pergunta pode ter ficado confusa. Complementando a outra. Então, vamos lá. Quais os cuidados que os pais têm que ter com os filhos, já que, independentemente dos esportes, o início é na juventude, né? Então, tipo, eu acho que até nesse caso aqui, até mudando um pouquinho aquela pergunta que ela fez, é tipo... Ele começar jovem demais, talvez? Tipo, o que um pai ele pode ajudar? Como manter o equilíbrio, vai? Isso. Como é que seria saudável? Como é que talvez, acho que esse equilíbrio como um todo
porque, querendo ou não, ele tem escola, né? Ele tem... Porque escola, querendo ou não, a gente sempre acha que é uma fase bosta da nossa vida, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que era muito importante muita coisa, né, cara? Então, como que o jovem lida com isso, né, cara? Porque principalmente nos esportes, né, no futebol ou em outros, é largado os estudos, né, cara? E como é que funciona esse... Alguns, tipo, né? Não todos, né? terceiro plano ali, né? Eu acho que quando começa a envolver dinheiro ou salário, ou que começa a ganhar um caráter mais profissional, eu acho que a escola ela tende a ficar em segundo plano mesmo, né? Eu acho educação fundamental, e eu acho que cabe também aos pais, da mesma forma que é apoiar, dar suporte, dar apoio, dar até material, né? Para que a criança ou o adolescente se desenvolva, os pais também são os grandes responsáveis por colocar limite. Sim. Então, se tem que botar um limite, inclusive para manter em escola, coloque esse limite, né? Existe tempo para tudo, né? Uma coisa que eu gostei de quando eu comecei a atuar com esportes e que hoje já é diferente, é que tinha muita gente que treinava, inclusive os profissionais, durante a madrugada. Não sei se foi no começo algo cultural e que se instalou, isso estou falando de 2016, e hoje em dia não, né? Todos eles têm um horário de treino muito semelhante a um jogador de qualquer outra modalidade, que é durante o dia. Sim. E são horários Não era marcados. comercial, né? Exato, exatamente. É aproveitar o sol, né, que dizem. E grande parte também é só no período da tarde para começo de noite. O que não impede, então, que uma criança ou o adolescente pegue esse melhor horário, onde as ranqueadas estão mais fervendo, mas isso não exclui o horário da manhã, que é para a escola, por exemplo. Né? Fora isso, tem que entender que você pode ser excelente mecanicamente, isso vai dedicar que você treine bastante, só que um time ou uma equipe, ele precisa de pessoas formadas, inclusive, em habilidade social. E você só vai desenvolver isso convivendo com outras pessoas. Tá? Então, na medida do possível, é ter esse tipo de controle. Talvez os pais falando isso para uma criança não faça tanto sentido, mas ele sabendo disso, ele já sabe, inclusive, por que ele está forçando isso. Porque é importante e continua sendo importante. Né? Não é algo que te permite a não ter contato com outras pessoas. Muito pelo contrário. Ela espera que você saiba como conviver com outras pessoas. Então, não sei se dei uma resposta completa, mas em termos de orientação para os pais, é justamente modelar isso, de fazê-lo entender ou fazê-la entender que sim, você pode jogar, se você quer ser pro player, legal, vamos batalhar para isso, mas para que isso aconteça, você precisa continuar estudando e você precisa se relacionar com outras pessoas sempre. E porque como uma carreira de um atleta também pode acontecer alguma coisa, cara. Sei lá, você pode estar andando de carro e, sei lá, você pode bater o carro e perder uma parte da visão, como é que você vai jogar, alguma coisa do tipo. Que trágico, Alexandre. Pode ser uma tendinite só, mano. Não, que tendinite, mano? Tendinite tenho eu, cara. Tendinite porra nenhuma. Tendinite esses moleques eu nunca vi, cara. E isso é importante, hein? Eu falei de atividade física como essencial, mas acompanhamento com médico e com fisioterapeuta também é importante. É mesmo, mas tem tipo essas pessoas Tem, o melhor jogador do mundo aposentou, acho que ano passado ou retrasado, por excesso de tendinite. Não foi tratado. A minha tendinite veio por conta de Guitar Hero em 2008. E é desde então, tipo, culpa dos jogos mesmo. Não, culpa sua que não tratou, né? Porque culpa sua que você não tonto, né, cara? Tratou, né? E também não ganhou porra nenhuma jogando Guitar Hero. Você era pra ganhar, pelo menos ganhar dinheiro, né, mano? Porra, caralho. Nem pra isso, cara. Não, mas eu não ia ganhar, porque eu tive a tendinite. Puta presente, né, cara? É tipo a mesma coisa, você fala assim, então, cara, olha, eu pensei num negócio foda, que eu comprei um caixão pra você. Tipo, por que você vai usar um caixão, cara? Quando você morrer, velho. É a mesma coisa uma tendinite, mano. É a mesma coisa, velho. É inútil. Nossa, que inútil. Maluco da porra. Essas relações são as melhores, velho. É inútil, cara. Bom, já o chat começa a me xingar, que eles odeiam minhas analogias. Pra variar, né? Porque aqui, pra você entender, Henrique, eu sou o odiado daqui, o Evandro é o amigável daqui. Então todo mundo ama o Evandro, todo mundo me odeia, cara. Então essa aqui é a parte legal daqui. Vamos ver já todos. Ai, meu Deus. Quer ler a próxima pergunta, Evandrão? Opa, é do Gustavo Pucci. A pergunta Um beijo dele pra é ele seguinte, por ter gankado aqui. Beijo. Maravilhoso.
A pergunta dele é a seguinte: muitos pro players são incentivados até cobrados em fazer stream e mesmo com a rotina de treinos. Você acha que essa interação tão direta com os torcedores é prejudicial aos resultados em stage, ali na hora que ele tá na loucura jogando? Se for tipo assim, você pega um dia longo de treino, né? E aí ainda assim é exigido que ele faça stream, eu acho que pode rolar uma sobrecarga, porque isso automaticamente vai tirar período de descanso ou até mesmo de atividade física, alguma outra atividade que seria concorrente e que faria melhor para ele em jogo, né? Porque muda tudo. A hora que ele vai fazer stream, ele não tá com os 4 ou com a equipe dele ali, ele tá com o público em geral, né? Uhum. E assim, eu acho que varia muito do contrato que esse jogador tem, né? Tem times, por exemplo, que não fazem questão que eles sejam streamers no dia a dia, mas que no período de férias, já que é um período até prolongado entre um campeonato e outro, entre uma preparação e outra, que ele cumpra uma carga horária mínima fazendo stream. Aí tudo bem, aí Nossa. acho que eu até entendo que faz parte, né? Porque Caramba, que legal. E tem um Entendi. scout atrás disso? Tem um scout atrás desse stream pra, tipo, você saber tem. se ele tá treinando mesmo? Como é que Sim, funciona? tem. Você tem acesso à conta do jogador e dá para acompanhar para ver se ele está entrando para fazer isso ou não, né? Porra. Então Que é tem como. contratual, querendo ou não, né? Exato, Uhum. exatamente. Então, Caramba. mas tem alguns jogadores que vão além, né? Eles não são obrigados, mas veem isso como uma forma de ganhar mais visualização ou até mesmo dinheiro e fazem esse corre por fora. Então acaba sendo um pouco de irresponsabilidade, aí é uma opinião pessoal, de Aham. você ou não cumprir com atividades extra, que seriam importantes, tipo atividade física, ou não descansar e chegar muito cansado para o treino no dia seguinte. Uhum. Então, Uhum. vai muito do contrato que o jogador tem e da ambição que ele tem mesmo. Uhum. Mas eu acho que Perfeito. se for uma exigência da equipe, que além do treino, além do campeonato, sei lá, no dia de folga, você tem que fazer isso, eu acho que pode ser um pouco pesado demais. Muito Acho que abusivo, talvez, né? Uhum. exato. Até porque a gente tem muito estudo já saindo de que o quanto o sono ou o dormir, né, o repouso, ele influencia na performance de um jogador de esporte e que tem uma variação de Uhum. acordo com a periodização de treino que esse jogador está cumprindo. Uhum. Então, acho que isso tem que ser mais estudado e mais até colocado em prática. Os dados estão Principalmente aí, pela né? fase, né, cara, que a gente tá passando, né, cara? Tipo, Nossa, com a gente tá passando certeza. por uma fase que os streamers estão fazendo, tipo, 13, 14, 18 horas de Eu live achei direto, assim, cara. impressionante. Eu entrei na Twitch domingo à noite. O cara tava online. Um cara que eu acompanho tava online há 15 horas. Eu falei, cara, Cara, eu isso é não muita tô coisa. acordado há 15 horas. O cara tá na frente do Exatamente. Não, computador, mas cara. a gente tá falando de um streamer ou a gente tá falando de um jogador que tem contrato com um time e que além de Não. jogar ele é obrigado a fazer stream? Porque aí são coisas diferentes, né? Não, perfeito. Não, não. A gente tá só Boa. falando só na questão da stream mesmo. Então, Aham. tipo, no nosso caso, a gente fazer um bate-papo aqui, ter 2 horas, tudo tranquilo pra gente conversar. Agora, eu tô falando, quando a gente passa pro lado do stream, onde o cara ganha muito dinheiro, o jogador vê esse cara e fala assim, pô, legal, eu consigo jogar 8 horas, mas eu também consigo jogar mais, eu consigo streamar mais 8 horas, então é mais um salário extra, entendeu? É essa analogia que a gente tá fazendo. E aí é loucura, cara. O cara Sim. jogando 16 horas, até, Porque aí e outra, a até o cara performance vai desligar, cair, né? A sim, Sim. performance vai cair. uhum. Até o cara, tipo, desligar o computador, deitar na cama e falar, puta, legal, cara, passa um E turbilhão de coisa na acabar cabeça do cara. esse. Porque querendo ou não, ele tá ali, ele tá, né? A cabeça dele tá trabalhando muito. Até você desligar de tudo, relaxar pra conseguir dormir, nossa senhora. Eu já não consigo jogar no COD, no casual, já saio Não, tremendo, suando. Eu falo, caraca, velho, o que tá acontecendo aqui? Mas eu só estiver jogando no campo, treinando isso, cara. geralmente eu vou dormir meia-noite e meia. Ontem eu estava jogando COD na stream com os nossos amigos aqui de Player pra Player. Terminei a stream com eles meia-noite. Cara, eu ainda tava, né, com Acelerado. sangue quente. Eu consegui Uhum. dormir às 2 horas da manhã, que é totalmente fora do meu horário. Porque até Exatamente. desligar de tudo é muito difícil mesmo. É isso. Ah, putz, surgiu mais uma pergunta. A gente ia finalizar essa daqui, já ia finalizar, mas surgiu uma pergunta nos bastidores, na loucura De aqui. repente ali, plá! O Bernardinho, nosso querido, maravilhoso sempre aqui, ele falou: Você joga algum dos jogos que você trabalha? Ah, Gostei vamos da lá. pergunta.
Boa. Achei Bem interessante sincero, eu isso até aí. jogo LOL um pouquinho. Eu sou ruim pra caramba, mas jogo. Jogo TFT, que eu acho que é mais fácil de controlar ali o jogo. Quando eu trabalhei com o Rainbow Six, arrisquei, mas, mano, o FPS pra mim é um bagulho muito difícil mesmo. Tenho videogame, faz tempo que eu não jogo, mas tenho videogame, então Call of Duty eu acho que é um jogo legal pra caramba. Mas eu acho que o do computador, que é FPS, pra mim, nossa, cara, deu tontura até de jogar, velho. Muito ruim, desencanei. Mas eu sempre. É do meu time. Mas eu sempre entro, sempre que eu vou, por exemplo, vamos supor que eu entre para começar a atuar com Free Fire. Eu vou querer ter essa experiência para pelo menos entender o que acontece naquele contexto. Sim. Não porque eu quero melhorar para ser jogador, mas exatamente para entender a dificuldade de variação de atenção que o jogador precisa ter. O que é relevante para ele prestar atenção, o que é irrelevante, ou quanto ele precisa estar relaxado aqui, hypado ali, mecanicamente. Tudo isso faz muito sentido. É que nem você poder estudar na prática modalidades tradicionais quando você vai atuar. Né? Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar com a natação, eu já tinha nadado, eu treinei bastante natação, então eu conhecia. Que massa. Mesmo assim, eu fui ler as regras. É importante. Vôlei, quando eu atuei, eu sempre assisti vôlei. Mas você precisa também ler as regras, entender o que pode, o que não pode, o que... Fora que muda também com o tempo. Os Então, bastidores são diferentes, né, cara? Uma Exatamente. coisa você assistir, os bastidores é diferente. Então eu acho que obrigatoriamente você tem que tentar algum tipo de imersão. Agora, o LoL, por exemplo, é um jogo que eu gosto. Primeiro porque é em terceira pessoa. Segundo porque tem muita estratégia envolvida. E quarto, terceiro, quarto, já me perdi aí. Eu sei que é gostoso. O jogo é gostoso. Você entra, joga uma partidinha e sai fora. Eu não sou daqueles que ficam jogando o dia inteiro. Mas entra, joga uma partidinha e sai fora. E tá de bom tamanho, assim, pra relaxar, às vezes é gostoso. Tanto que o Gustavo Pock que veio aqui, ele que ensinou a gente o que era LOL, cara. Porque assim, fizeram esquerda LOL. Então... Sinceramente, eu vou abrir bem a real. Uma vez me convenceram a jogar LOL. Falaram, não, Evandro, vai. Eu sou de outro mob, eu sou do Smite, né? Eu gosto de Smite pra caramba. E não, joga LOL. Meu, eu instalei a parada no computador, abri, o jogo deu erro, eu falei, é nóis, não era pra jogar, desinstalei, nunca mais aquilo passou no computador na minha vida. Foi um sinal. Foi um sinal de que eu não devia ter ingressado. O pior é que você tem muito relato de jogador que no começo não gostava do jogo, né? Mas que se deu bem jogando, que viu que tinha mecânica, que conseguia entender direito o que tinha que fazer, e aí seguiu, e aí vira um pro player, por exemplo. Não significa que ele continua não gostando do jogo, mas no começo não gostava. Tem alguns relatos de profissional falando isso. O Gustavo acabou de falar aqui. Gente, entendam, eu odeio LOL, mas sou viciado. É exatamente isso daí, é disso que a gente vai. E ó, cara, você tomou uma explanada que eu não vou nem te falar, cara. Uma Thalita que veio aqui semana passada acabou de falar que, na verdade, você não joga uma partida, você joga 3, cara. Então, isso aí aqui, cara. Imagina, isso aí é intriga da oposição, cara. Nada a ver. Esquerda-direita aqui, cara, virou política já. Isso aí é intriga da oposição total. É que o jogo às vezes demora um pouco mais e na cabeça dos outros dá a impressão que são 3, 4 partidas. E outra, o que seria de um jogo se não fosse uma melhor de 5? Com certeza. Cara, pelo amor de Deus, né? Uma melhorzinha de 10 ali também. Exato. Né? Quem joga melhor de 3? Não dá tempo de aquecer. Exatamente. Ainda mais quando você morre muito rápido, tem que... cara, ainda mais... É tipo a situação do Alexandre. É 5 minutos 10 minutos de conversa no lobby e 20 segundos de ação, que a gente cai e morre. É porque, tipo assim, no COD a gente faz assim... Vamos cair do paraquedas aqui? Vamos. Só que ali é onde a gente escolhe morrer, porque a gente não abriu paraquedas. Então, assim, cara, a gente paraquedas não aberto, cai a gente mais 30 cabos, aí é foda. Então é isso, cara. É tipo uma performance assim, muito fora da curva, entendeu? Então, 3 partidas a gente tá aprendendo como abrir o paraquedas, entendeu? Vou ter que levar isso em consideração. Por favor, né? Ai, gente, que maravilhoso. Posso só fazer um adendozinho rapidinho antes que eu esqueça? Claro, por favor. Também fontes confiáveis me disseram que minha mãe estava assistindo aí essa live. As mães que apoiam as streams. As mães? Porra, cara, não só a sua, mas a minha, a do Evandro, a do Léo, que também, então, similarmente, um beijo grande, um beijo grande e
Feliz Dia das Mães adiantado. Eu acho que é importante Pra todas. falar. Não estarei aqui na verdade. próxima de vocês, então já deixo o meu Feliz Dia das Mães para a Gabi também, que perguntou bastante. Você falou que virou mãe, é isso? Isso, a Gabi, na verdade, não é que ela virou. Ela já é mãe, então Ela é uma das mães aqui no a gente sempre chat. passa aqui. Muito obrigado, Gabi, por estar sempre acompanhando aqui. Boa. E um beijo a todas as mães. Eu acho que pra gente finalizar, galera, que todo mundo ficou aqui até o final. Eu acho que a gente tem até uma novidade que Boa, a gente vai Lê, falar. boa, manda. Na semana que vem, o A mais B ele vai dar uma expandida, então a gente vai sair um pouquinho da Twitch. A gente vai continuar aqui, tá, galera? Por favor, continuem aqui. A gente só vai expandir. A gente vai levar o ao vivo também para o YouTube. Então, para vocês compartilharem às vezes com pessoas às vezes, que não têm acesso à Twitch, ou pessoas que, tipo, não querem mais um aplicativo no celular também. Isso. Compartilhem o link do A mais B, cara. O nosso canal tá aqui embaixo, é o A mais B oficial. Ele é da onde tem as entrevistas completas, tá? E a gente também tem um dos cortes. Entrem lá, sigam as páginas, se inscrevam, né, nas páginas. E, cara, que a gente vai estar toda vez ao vivo aqui e ao vivo no YouTube, agora para ser mais acessível para todos, tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem todos aqui. E aí, agora é o momento do Evandro brilhar aqui, que ele brilha muito bonito, cara, nesse final aqui. Antes do meu brilho, eu queria levar mais um comentário, Alexandre. Temos mais uma surpresa, porque a surpresa não é só o YouTube, não se esqueça. Eita porra! A surpresa é que a gente está expandindo mais um pouquinho ainda. É verdade. Estamos... Viu, né, galera? Viu como a gente é sincronizada, como a gente tem roteiro aqui no A mais B, né? Uma beleza, né? Então, a notícia é o seguinte, a gente vai... Agora, nós vamos começar mais um quadro, todas as terças-feiras, ao mesmo horário, às 8 horas da noite. Vamos estar eu, Alexandre e Leonardo, fazendo a participação, o vegano, seguindo um rumo totalmente diferente. A gente vai estar um pouco fora das entrevistas, então vai ser uma conversa entre amigos ali, comentando o que aconteceu durante a semana, falando porcarias e com reviews gastronômicos, Alexandre? Muita discordância com o paladar gastronômico do Léo, porque ele é vegano, então a gente não é vegano. Ele discorda totalmente da gente, ele não gosta de comidas exóticas. Então, o que a gente queria falar para vocês, cara, cola lá no nosso Instagram, que toda segunda-feira a gente vai fazer enquetes para os assuntos que vão ser debatidos na terça. Então, colhem lá, que a gente vai fazer enquetes sempre para a gente debater na terça. Beleza, galera? Então, toda terça e quinta estaremos ao vivo a partir de maio no YouTube e na Twitch. Acho que terças e as quintas. Isso, exatamente. Então, programem aí mais um dia para vocês terem que suportar a gente e vai ser do caralho, muito bom. E Henrique, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, cara. Valeu. Foi muito legal. Queria mandar um beijo pra Thalita que tá aí no chat. Queria mandar um beijo pra Ná, que apresentou vocês e que, tipo, é uma rede que a gente tá gostando muito. Mais uma vez, falar sobre a DSK aqui, nossa parceira do A mais B. É uma parceria muito boa e com certeza vai gerar muitos frutos. E, cara, eu quero deixar esse espaço para você se divulgar, falar de projetos que você tem, o que você queira, cara. Mandar um beijo para as mães novamente. Beleza, valeu. Primeiro, brigadão aí pelo convite. Já mandar um beijo para a Ná, agradecendo a indicação. Achei super bacana ela ter lembrado. Um beijo mais que especial para a Thalita, que está acompanhando no chat. E aproveitar Essa aí você não pode esquecer de mandar beijo. De jeito nenhum. Mas essa aqui, se eu esquecer de mandar, eu já corro rapidinho pro sofá ali, dou um beijinho ao vivo e tá de boa. Né? Mas mandar um beijão para minha mãe também, que eu realmente não esperava que ela fosse assistir até agora. E o Lino, que é meu cunhado, também está aí assistindo e prestigiando. Também um jogador de várias modalidades, LoL, Rainbow Six, PUBG, ele gosta de tudo isso aí. Então está sempre acompanhando. Em relação à promoção mesmo, primeiro, galera, continua assistindo esses caras aí, que pelo menos o papo eu já sei que flui bem legal. Então, antes de me promover, eu acho importante fazer essa promoção de vocês, porque foi muito divertido. Fora isso, eu tô no canal Workstars, lá do YouTube, e que eu tenho um quadro que é de games e negócios. Aí eu saio um pouco da área da psicologia e tô tentando trazer ferramentas para profissionalizar um pouco mais o mercado. Então, para quem pensa em investir, por que investir e como, e para quem pensa em profissionalizar, qual que seriam os caminhos, o que é importante de entender de como funciona o esporte eletrônico e o game em geral.
Então, sempre tentando trazer conteúdo, participação, como teve Daná, referente à área comercial e de marketing. O Davi, como o que é ser um manager, ou um general manager no eSport. Consegui entrevistar um advogado falando as questões legais de como tornar isso uma empresa legal, né? Com CNPJ e algumas outras preocupações. Então, tudo que é conteúdo, o canal tá promovendo bastante, né? Entre outros quadros também super interessantes que é legal de acompanhar. Meu Instagram, se alguém quiser, eu tô começando a postar de novo coisas, eu sou meio preguiçoso para isso, cara. Vou apontar aqui para baixo. Tá aqui embaixo de você. Tá embaixo. Se você apontar para baixo, tá embaixo de você. Então beleza. Então é só seguir lá, eu tô tentando postar o máximo que eu posso. E eu tô com uma agenda bem cheia em relação a lives e participação em curso, trabalho mesmo, consultoria. Dá para acompanhar tudo por lá também. De novo, galera, os três, na realidade, muito obrigado. Eu não entendi porque que o Léo fica sumido, não fala nada, não participa, não interage. Porque o Léo, cara, na verdade, o que acontece com o Léo? O Léo, se você ver o backstage do que o Léo faz, se ele pegar pra falar, cara, ele vai parecer que ele tem algum probleminha, que ele vai ficar, porque, cara, é tanta coisa rolando ao mesmo tempo, que se não fosse o Léo aqui, cara, não estaria nada disso aqui rolando. Então, ele não vai aparecer fica aqui, ele comandando tudo e os três patetas aqui só falando, né? Exatamente. Entendi. Porque o começo era eu, então era eu que estava derretendo o cérebro. Foi quando o Leozinho veio mudar isso. Boa, ainda bem que ele veio, então. E aí justamente por isso, na terça-feira, o Leozinho vai participar justamente, para todo mundo que tá aqui na live, vai entender quem que é o Léo que a gente sempre fala aqui. Boa. Mas de qualquer forma, um super obrigado aos três pelo convite, foi realmente super divertido. Precisando ou querendo qualquer outra participação, você me dá um toque, especialmente esse de quinta, porque gosto gastronômico também, eu sei lá, sou meio suspeito por falar, talvez eu não seja a melhor pessoa. Mas é desse que a gente gosta, que a gente quer. A gente quer levantar assuntos do tipo borda de vulcão na pizza. Tem gente aqui que é vegano, eu não vou nem citar nomes, né? Mas você já sabe quem que é, que não gosta. Não pode apresentar um hambúrguer de coxinha. Que isso, não, aí não dá. Cara, pô, aí tem um outro aqui também, aqui no grupo, aqui, que reclama de um lanche com cogumelo. Então, cara, tem muita polêmica aqui pra gente levantar, entendeu? Tem gente que não gosta, então vamos ver, né? Justo. Mas bem legal essa proposta e eu vou acompanhar com certeza esses de terça. Fechado. Obrigado, Henrique. Bom, da minha parte, valeu. Vocês já sabem, tá tudo aqui. E, galera, qualquer coisa que vocês quiserem é só entrar aqui em contato comigo, tá tudo certo. Meu arroba tá aqui para todo mundo. Eu fiz um projeto do caralho com a galera da Conecta Marketing, do caso eu sou de lá. É um curso de podcast totalmente gratuito pela plataforma do Simpla. Então, se vocês quiserem colar lá, é maravilhoso. Foi um prazer fazer esse curso. E eu acho que é isso. Alexandre. Abraço. Foi o episódio 30 do caralho. Falou, gente. Acabou. Valeu, galera.